Agora esperar um pouquinho aqui, ver o algoritmo do YouTube fazer o trabalho dele, que é divulgar, né? Uhum. Eu espero que ele divulgue, né? Porque a gente sabe que o YouTube ele tá com um atraso muito grande na entrega dos vídeos. É, você, Mas eu vou de. Pode falar. não, você é um rei do YouTube, né? Tipo assim, eu acho que tudo que eu fiz no YouTube foi tipo meio que, por exemplo, eu tenho um canal, mas eu tenho um canal que eu criei o meu canal como se fosse tipo uma plataforma para eu expressar um pouco a minha criatividade. Então eu nunca levei muito a sério. Então todas as lives que eu participei na vida, elas sempre foram iniciadas por outras pessoas que me chamaram. Então tipo, cara, você é o rei do YouTube aqui. Eu não sei como funciona tão bem assim, então conto com todo o seu conhecimento em qualquer Eu coisa que assim, eu aconteça. também criei o YouTube por isso, né? Eu criei, na verdade, o canal porque foi a minha frustração de não ter conseguido ir no Festival Girls. Mas Foi o o start. que aconteceu naquela época? Eu tava Foi... trabalhando, eu não consegui faltar ao trabalho para poder ir. Entendi. Então, assim, foi uma. Ah, o Beltrão, boa noite, amigo. O Beltrão já tá aí, Beltrão Box, que é fã da Kylie também. A gente começou nossa amizade por causa do. Ele foi um dos meus primeiros inscritos lá da época do Festival Girls. Aí a gente se Ele... conheceu no show da Juliette, o Márcio. Ah, Aí a gente se Juliette encontrou lá é aquela do cantora Big que Brother. fez parte do Big Brother. É isso, lembrei. E isso aí, a gente fez. A gente cobriu o show da Juliette, né? No caso, quando era o primeiro show dela. Ah, o Beltrão te conheceu no Festival Girls que ele tá falando, ó. Ah, é claro, eu conheço. Professor, não é? Márcio. Isso, Márcio Beltrão, professor. É, conheço, claro que conheço. E aí, tudo bem? Quanto tempo? Kylie Aí a reunindo gente começou a pessoas. fazer. A gente começou a fazer conteúdo da Juliette junto, né? Aí a Uhum. gente foi notado pela equipe dela, foi muito maneiro. Pô, maneiro. Na fila, Legal. assim, a gente tava na fila do show. Ah, vocês fazem vídeo dela e tal. Foi bem maneiro. Foi bem no início que ela explodiu, né? Que você começou Foi a se aproximar. 2022. Foi 26 de março de 2022. A estreia do Entendi. show dela no Rio, no Quali Stage. Eu me lembro que você postou algumas fotos, algumas coisas do show. Cara, tá bem bonito, assim. Foi. Eu acho que eu descobri quem Juliette era porque acho que a minha irmã uma vez comentou. Eu vou ser bem sincero, acho que eu nunca ouvi uma música dela, mas parece alguém que as pessoas no Brasil gostam bastante, né? Parece uma pessoa muito legal, Isso. bacana. É. Então, ô Rodrigo, tô vendo que já tem 5 pessoas aqui já acompanhando a gente. Eu já vou introduzir aqui o tema pra gente já engatar aí. Galera, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a essa live. Depois de tanto tempo que eu prometi voltar, né? Aí hoje eu trouxe o Rodrigo para estar aqui com a gente. A gente vai Olá, falar boa um pouco noite. sobre tudo isso que aconteceu com a Kylie. A gente sabe aí que 2023 foi um ano que, tipo assim, a gente trouxe a Kylie. A gente viu a Kylie numa ascensão meteórica, né? No mundo dos streamings. A gente viu a Kylie numa ascensão meteórica para essa nova geração. E a ideia desse vídeo, né, dessa live, é a gente debater um pouco sobre o impacto da Kylie, né? Tem essa camisa maravilhosa de Vegas que o Rodrigo me deu, tá? Ele foi no show, então a gente vai falar um pouco sobre Vegas, como que Vegas impactou ela nos Estados Unidos. O Rodrigo mora nos Estados Unidos, então assim, ele vai trazer um pouco da visão dele de lá, o que que ele tá vendo, o que tá acontecendo lá. E eu, né, a gente vai debater um pouco sobre um pouco da carreira, os antes e depois. A gente vê que a Kylie, a gente tá com uma nova fase, ela tá assim, finalmente colhendo os frutos de anos de trabalho, né? A Kylie aí com seus mais de 50 anos, ela venceu o etarismo e tá aí com alto nome. A gente vê que a Kylie tá de uma forma assim que eu acho que a gente nunca viu ela em tanto tempo tão bem falada, né? Não só comercialmente, mas também eu acho que no nível cultural, né? Meio que foi um cultural reset na carreira dela, né? A Kylie, ela, É. tipo, ela fez uma transição muito bem feita para uma nova linha, né? Para uma nova geração, né? Os millennials aí, o pessoal aí dos seus 15, 20 anos estão consumindo a Kylie de uma forma assim que a gente nunca imaginou que fosse ser consumida. É. Eu acho que o que aconteceu com o Padam Padam foi meio que como super fã, né? Fã que acompanham ela, sei lá, trilênios. Eu sempre esperei aquele momento Head de novo, entendeu? Cara, vai ter um momento lá, lá, lá de novo, ou pelo menos próximo daquilo. Toda vez que ela lançava um lead single, eu sempre. Assim, eu amo as músicas da Kylie, eu amo a maior parte dos lead singles dela, mas eu sempre pensava, eu acho que essa aqui não deveria ter sido a primeira.
Essa daqui eu acho que podia ter sido lançada em outro momento. E eu lembro, cara, vou ser bem sincero, eu lembro quando saiu a versão meio que gravada de banheiro de Padam Padam, antes do lançamento, eu tive a chance de escutar e foi a primeira vez em, tipo, milênios, assim, que eu ouvi o lead single dela, eu falei, é isso, ela conseguiu a Head 2, entendeu? Isso pode dar muito certo. E foi muito legal quando as coisas começaram a acontecer, porque era como se fosse aquele sonhozinho de fã, e você vê aquela Sim. tudo meio que se transformando na sua frente, e alguém te mandando mensagens tipo: "Rodrigo, olha isso aqui, a loja tal", sei lá, tá usando meme de Padam Padam. "Rodrigo, olha isso aqui, a Kamala Harris fez uma menção". Rodrigo, era tão fora da A realidade. Ariana Grande cantou Padam Padam, e acho que isso foi o auge do auge. A Ariana com 105, sei lá, quantos milhões de seguidores, e a Ariana Grande como uma das grandes artistas aí dessa nova geração, né? Trazendo o Padam Padam, divulgando, né, claro, a sua linha de maquiagem, mas tipo, gente, chegou numa geração que a Kylie é australiana. A gente sabe que os Estados Unidos é muito xenofóbico com australianos, com ingleses, com os europeus no geral, né? Então, assim, eu até quero abrir um parêntese, que quando o Padam lançou, você lembra? Você falou, amigo, você quer Padam? Eu falei, não, não quero. Eu quero esperar o Lembro. lançamento oficial. E eu reagi morrendo de sono, quase me atrasando pro trabalho. Eu esperei virar. E foi legal porque, assim, as primeiras, né? A gente não tinha essa sensação que talvez ela fosse viralizar tanto. Tipo, ela foi bem recebida, vendeu bem, teve um bom número de streams, mas assim, legal, foi só. Porque ela veio de uma geração, uma era boa, que foi a disco. A gente pode falar que disco foi uma era boa, Uhum. né? Disco foi uma era bem boa, mas não impactou tanto nos streams. Sim. Aí quando a gente pega aí Padam Padam, que vai crescendo, 600, 800, quase 1 milhão de reproduções diárias para uma artista que ela é basicamente Australásia, né? Europa, Austrália e Ásia, porque a foco da Kylie é Europa, É. Austrália e Ásia. Então, assim, Estados Unidos e Canadá, a gente põe ali a parte. E agora América Latina, principalmente o Brasil. É. Mas é um recorte, assim, cultural muito grande, porque quando ela começa, né, aquelas questões das pessoas, né, porque ela traz a cultura americana, né, aquela estética americana no clipe, que tem até um filme que ela não parodia, mas ela se inspirou para poder fazer o clipe de Panam Panam. E tipo, a gente vê a cara despretensiosa. Por mais que o do álbum seja Tension, ela tá relaxada. Você É. vê a Kylie de uma forma muito tipo assim, eu cheguei no auge da minha carreira, se der certo, deu, se não der, não tô nem aí. Eu fiz o que eu tinha que ter feito. E É. aí a gente começa a ver que é viral, é dancinha, é gente usando Padam Padam pra fazer maquiagem. Então, assim, é muito engraçado porque eu nunca imaginei que eu fosse ver, sei lá. Um dia eu tava no meu trabalho, de repente, Daniel, eu fui ali na padaria. A moça da padaria tava cantando Padam Padam, tipo, a moça da padaria que não tem noção de quem é Kai, tá lá, Padam, Padam. Você vê que é uma coisa tão, assim, sobrenatural, né? A É. Kylie, com 55 anos, trazendo isso de uma forma tão orgânica, porque não teve investimento. E é isso que é muito importante frisar, Rodrigo. A Kylie não teve investimento para ser um viral. Foi um viral orgânico, o que é de fato que comprova o sucesso da faixa. Porque É. hoje em dia é fácil. Sabrina Carpenter com Espresso. Espresso fez sucesso porque ele é autoplay. Autoplay, cara, autoplay é a mesma coisa que, tipo, igual um dia eu tava indo pro meu trabalho de manhã, ouvindo música. Do nada fui pegar meu celular, que chegou uma notificação, o Spotify me mandando pra ouvir o álbum da Taylor Swift. Tava escrito embaixo. É, anúncio pago. Eu falei, cara, que isso? É. Os artistas americanos, eles controlam a indústria da música, né? Então, Sim, você pega uma Kylie que tem 56 anos de idade, na época, acho que 55, e você, como você falou, né? Uma artista que não é nem americana e não tem nem a base dela nos Estados Unidos, a base de promocional nos Estados Unidos. Você pega ela e ela fazendo isso com a música nova, sozinha, como você falou, sem esse investimento estratosférico com clipe ou como você falou, com anúncio pago, né? Por exemplo, se a Taylor Swift ou a Beyoncé, tipo, lançar uma música agora, você vai ver
o Instagram, você vai ver tudo jogar aquela música pra cima de você, enquanto uma Kylie Minogue não, ela precisa ser descoberta. Os artistas mais velhos, no geral, eles precisam ser descobertos. Os artistas mais velhos que não têm Sim. a grana da indústria americana, eles realmente precisam ser descobertos. Então, assim, quando eu vi ela fazendo isso de novo, porque, por exemplo, com Red, né, com La La La, os DJs na época, eles foram os responsáveis por viralizar a música no mundo. E agora foram realmente assim as redes de uma maneira orgânica, né? O TikTok foi essa geração de uma maneira, como você falou, totalmente orgânica e natural, porque ela não colocou uma mega grana em cima disso. E é muito lindo ver isso acontecendo de novo, sabe? E deu muito orgulho. Ela fez isso sozinha, sem featuring. Ela não fez isso apoiada numa outra música do passado. Ela fez isso com a música nova. Então, foi uma coisa dos sonhos, assim, sabe? Cara, ver isso acontecer. E eu acho, assim, eu não tenho referência, pelo menos, se você parar pra pensar nessa geração TikTok, né? Eu não tenho nenhuma referência de alguém da época da Kylie que conseguiu fazer isso sozinha com uma música Não. nova. Eu não Não, tenho, não, sabe? não, Eu não não tenho teve. ninguém. Não tem uma Cher, uma Madonna, tipo, Madonna fez coisas incríveis, mas não conseguiu isso, entendeu? Ela conseguiu outras coisas, mas não conseguiu isso. Então, teve um impacto muito grande. Eu acho que a indústria abraçou e acho que a cereja do bolo com Padana é que não foi apenas um sucesso, mas como foi respeitada. A indústria respeitou a música, sabe? Ela ganhou um Grammy de novo, então, tipo, outros prêmios, né? Ela entrou em várias listas de final de ano. Então, foi muito legal também que isso teve esse apoio também da crítica especializada. Tô Ah, vendo. caiu ali um CD. Não, só o CD que caiu ali. Caiu atrás de você, não deixa quebrar, não. Não, ele. Pronto, ficou quietinho aí. É um CD Aí eu suicida. tenho aqui o. Então, e é engraçado porque assim, eu tenho aqui, né, a cassete e o single de Padam, né? A gente vê que, tipo, ela lançou, mesmo com os singles e tal, fez o sucesso, mas o maior sucesso de Padam não foi no single, foi no stream. O Foi que no deu streaming, é. estabilidade e a gente percebe que, tipo, Padam fez tanto sucesso que, cara, é surreal, porque ela ficou 3 semanas, né? Foi número 10, número 9, número 8, aí caiu, aí depois ela voltou mais uma semana pro top 10. Anos, 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 anos. Acho que no auge da Kylie, que ela conseguiu voltar pro top 10, né? Porque antes a Kylie ela entrava no chart e saía. E com o É. padrão ela foi subindo e ela ficou flutuando ali no top 10, top 20, top 10, top 20, top 30, top 20, top. Isso foi Cara, muito isso pra legal. ela foi muito marcante, tanto que é certificado em ouro. E aí a gente faz outro comentário. All the Lovers foi uma música que teve CD1, CD2, teve vinil, era época de vendas, e, né, e assim, a Kylie meio que tava sofrendo um etarismo saindo do X ainda. A gente sabe que o X Uhum. foi um álbum muito. Eu tenho opiniões um pouco controversas sobre o X. Eu acho que a Paula Fone foi burra. Com uma In My Arms, eles lançam Two Hearts como single. E eu não aceito isso até hoje. É, eu também acho. Eu acho que eles foram na onda. Vamos fazer um pouco essa coisa de glam rock que a Duffy tá fazendo, que Fulano tá fazendo, e vamos tentar isso com a Kylie, que é meio cool, né? É legal ela fazer isso. Seguir a onda. O eletrônico é algo que as pessoas já amam na Kylie, né? E tipo, e o X tem várias músicas maravilhosas nesse universo. Então acho que eles erraram um pouco por tentar uma coisa muito diferente, enquanto eles tinham ali coisas muito boas que ela era muito conhecida por fazer bem, né? E eu concordo com você, My Arms tinha cara de lead single, eu não tenho ideia de como não foi, sabe? É muito doido isso. E, e assim, gente, só fez esse comentário, mas agora voltando, né? Assim, a gente só fez isso para poder vocês entenderem, para ter uma linha de raciocínio. Uma coisa que é legal é que, tipo, quando veio o Padan, tipo, poxa, quem é a australiana? Aí começaram aquela coisa, quem é? Tanto que quando você começa a pensar quem é, eu até fiz um vídeo, tipo assim, eu fiz uma playlist no Spotify chamada Kylie Minogue Metamorphoses. Eu pego desde Locomotion 87 e eu vou até. A minha playlist eu tenho que atualizar ela, tá até o lançamento do álbum Tension. Mas, gente, cara, a gente tá falando de uma artista que veio daqui, ó. Stock Aitken Waterman. Que pra quem não sabe, eles eram. Tipo, vamos botar aí, vamos botar pra vocês entenderem, né? Como se eles fossem dos anos 80, Dr. Luke, Max Martin, os grandes magos do pop europeu.
o artista que conseguia fazer uma música com eles entrar no top 10 era tipo, meu Deus. E a Kylie teve todos os singles lançados com eles no top 20. Todos os singles. A Kylie, ela ditou regra. Muitas cantoras como a Sonia Evans, Mandy Smith e outras cantoras seguiam o corte de cabelo da Kylie para os seus álbuns de estreia. A Kylie, ela foi o parâmetro nos anos 80 e 90 para a POAL, que era a gravadora dela. Quando a gravadora começou a fracassar, a Kylie chegou junto com o Rhythm of Love, que foi outro pico na carreira dela. E depois ela veio com a cena Clubber. A gente vê ali a gente tem 3 Kylies, né? Que é a Cute Kylie, que é satirizada no clipe de Did It Again, que é a Kylie fofinha, né? Que são os 2 primeiros álbuns. Depois vem a Kylie mais dançante, que é a Dance Kylie, do Rhythm of Love. Que ele é um álbum dançante, que é ela indo para os Estados Unidos buscar referências do que era o dance, do que era a house music. Ela começa a pegar referências de um outro estilo. E depois vem a Sex Kylie, que é a Kylie fazendo New Jack Swing, que é também um outro ritmo norte-americano. Então, ela sempre buscou ser isso. E aí hoje a gente vê a Kylie se encontrando numa sonoridade que sempre foi dela, né? Que é o electropop, o dance pop, o post-disco, a disco music. E ela faz da forma mais natural possível, né? Até a Pitchfork, que meteu a lenha no disco, que derrubou a nota do disco, deu uma nota alta pro Tension. O Tension, ele é aclamado a número de críticas. Chegou acho que 86. Foi um dos álbuns mais aclamados do ano. Teve um momento, acho que Com chegou até 20 87, críticas. Foi Ele bem... chegou a 88. Ele chegou 88, é bem, quase verdade. 90. Ele quase bateu 90. Mas assim, a gente parar pra pensar, a gente tá falando aqui, o último álbum da Madonna, que é o Madame X, acho que chegou a 71, 73, com poucas críticas. Mariah Carey também. Se bem que o Caution da Mariah chegou a 80, mas teve só 5 críticas. Então, assim, hoje, para uma artista como a Kylie ter muitas críticas positivas é algo tipo assim, caramba. Ela conseguiu quebrar. Porque hoje quem tem muita crítica é Charli XCX, Beyoncé, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Taylor Swift, né? Essas grandes da indústria. E aí você percebe que, tipo, peraí, a Kylie, ela não é tão forte no mercado norte-americano. Mas ela tá conseguindo quebrar uma barreira que, tipo, ela fez, né? Quando ela lançou o Tension, muita gente falou que não esperava o álbum. Ele é um álbum que a gente que é fã sabe, né, Rodrigo? Ele é um álbum normal da Kylie. Não tem tanta Ele é um álbum que diferença. não revoluciona a música da Kylie. Não. Só traz bem o que ela faz. E é isso, traz o que ela faz, bem. Exatamente. Ponto. O Tension, ele é a Kylie por Kylie. Não é a Kylie arriscando como no Golden, que eu particularmente tenho um carinho absurdo por esse álbum. Também. Eu acho um dos melhores álbuns da carreira dela. Quem lê as letras e entende o que estava passando naquele momento, 50 anos, a relação dela com né, para ela não poder ter filhos, a frustração da carreira, o medo do abandono dos fãs. A gente sabe que na época do Kiss Me Once ela perdeu muita fanbase. Então, o Golden é tipo, gente, eu tô aqui, só que eu tô me redefinindo. Entendeu? É muito legal a gente pegar essas ideias, sabe, Rodrigo, e trazer, porque a gente tá falando de uma cantora que como é que eu posso te dizer? Uma cantora que ela é muito mais do que só uma cantora. A Kylie, ela é literalmente uma fênix. Quantas vezes ela se queimou, né? Ela se rebaixou para renascer. Quantas vezes? Eu acho legal isso, eu acho legal que, tipo, ela não abandona o lado artista dela, né? Cara, com certeza, né, fazer country pop, né, ou country dance pop, ou seja lá o que você quer chamar aquela época do Golden, foi algo que ela sabia que, cara, eu vou perder uma galera aqui, mas é o que eu preciso fazer para botar meu coração na frente, é o que eu preciso fazer para começar a melhorar a maneira que eu escrevo músicas, entendeu? A descobrir maneiras de contar histórias através de músicas. E, cara, ela fez. E eu acho isso muito legal nela. Ela tomou esse risco lá atrás, quando ela fez o Kylie Minogue 94, ela e arriscou de volta aqui outra vez. Então, tipo,
eu gosto muito disso nela, sabe? Ela realmente, assim, ela é uma artista. Claro que vendas fazem parte de qualquer negócio, mas há momentos em que ela tomou riscos, e eu tenho certeza que, sabendo que não ia chegar exatamente no sucesso que ela poderia chegar com, né, atalhos, e mesmo assim ela preferiu o caminho sem atalho para ser sincera, para ser honesta, né, sobre o que faz. Você falou uma coisa muito legal também sobre o clipe de Padam Padam, que, tipo, assim, ela tá super relaxada ali. Não é, tipo, você pega um clipe da Katy Perry, por exemplo, cheio de efeito especial e tudo mais, e tipo, cara, o clipe de Padam Padam não é nada disso, é mais ou menos um clipe da Kylie mesmo, ela relaxada, e eu acho muito legal isso. Ela conseguiu tudo isso sendo autêntica. Ela não tá fazendo nada que ela não que assim, que ela não faria, entendeu? Para poder chegar nisso. Ela fez tudo que ela faz e bem, entendeu? Então isso acho que me deu mais orgulho ainda. É, mas foi uma puta música, né? E que. E aí a gente Não, vai fundo. A gente agora vou falar um pouco também sobre as referências do clipe de Tension, que eu acho que é um dos melhores clipes da Kylie em muito tempo. Eu gosto Porque o muito clipe também. de Tension, ele é tipo, é a Kylie do passado brigando com a Kylie do presente. Porque ali são duas Kylies, né? Tanto que essa Kylie aqui, ó, ela tá no clipe. É a showgirl, ela traz a showgirl, que a Kylie, ela é uma... Vamos trazer pro português nosso. A Kylie é uma chacrete. A É, Kylie é a cara de Vegas, porque a Kylie, ela traz o glamour, ela traz a diversão, né? E aí o clipe de Tension, que é engraçado comentar isso também, não é engraçado, mas assim, é marcante. A Kylie conseguiu 2 top 20 com esse álbum. muito legal. Isso foi muito legal. E Muito. assim, 2 top 20 e uma faixa do álbum, que é Hold On To Now. Hold On To Now não foi que também entrou nos gráficos? Entrou. Foi, que depois ela lançou como single, como terceiro E, single. e também conseguiu E entrar no top 100 lá do OCC. Também conseguiu. entrou no número 80 e pouco. E Né? assim, mas 80 e pouco, mas gente, cara, a Kylie não entrava com duas, só entrava com os singles. É, E mesmo assim entrava e saía. A gente tá falando da Kylie entrar com uma faixa do álbum, uma álbum track, não é, só com um single. E a gente sabe que hoje em dia, Taylor Swift e Companhia Limitada solta um pum, entra tudo no top 10. Gente, isso não quer é. dizer nada. Hoje, os gráficos são muito mais sobre o que está acontecendo no momento, sobre de uma construção das paradas. E a É, Kylie, ela conseguiu ter essa expressividade, como é que eu posso dizer? Não esse avanço, mas ela conseguiu ter essa firmeza nas paradas, graças a uma coisa chamada, não só fanbase, mas eu acho que ela conseguiu provar mais uma vez, porque a gente sabe que infelizmente as mulheres precisam provar, que ela sempre fez e ela sempre foi quem ela sempre foi. Ela não é, precisou apelar como, tipo, a gente vê aí a Laro, que precisou da Mariah Carey pro single dela lá, pro Big Energy, chegando no top 3 da Billboard. Então, assim, ela nunca precisou de ninguém para se catapultar para uma nova geração. é. E a gente viu muito disso na Summer Ball lá do que ela fez, surpresa, lembra? Foi muito Cara, legal. foi muito legal você Foi ver a reação muito. das pessoas, tipo, a Kylie surpresa, meu Deus. E aí você vê, aí depois ela canta, e você vê que as pessoas cantavam padrão tão alto quanto ela no microfone. É, foi muito legal. E você vê, tipo, uma nova geração ali descobrindo e ficando animado por ela, sabe? Isso foi bem legal. Como você falou, até o disco, né? Eu acho que ela estava sendo uma artista de álbuns, né? Que vendia muito bem álbuns e tudo mais. Tinha ali, né? Tipo, um respeito pelas suas obras. Mas eu acho que com o Tension ela conseguiu realmente, assim, prosperar, entendeu? Ela conseguiu estender o alcance dela para essas gerações que estão vindo. E, e isso é muito difícil. É muito fácil você ter 30 anos, ser lourinha, ser americana, blá blá blá. Não tô desmerecendo. Todo mundo que trabalha muito, merece Sim. sucesso, na minha opinião. Mas tô falando que é mais fácil você ter tudo isso e tá tudo certo e você bombar e tudo mais. Quando você sai disso, quando você já é velho para a indústria, quando as rádios não querem mais tocar você porque você não é legal para as rádios e não sei o quê, porque você não é novinho. Quando isso tudo acontece e você
consegue furar a bolha, cara, é algo, assim, extraordinário. É como se fosse, assim, um marco ali na história do pop, sabe? Que eu acho que foi que trouxe o respeito mesmo de outros artistas e tudo mais a falarem da Kylie e da crítica especializada começar, tipo, vamos baixar a bola e vamos olhar pra essa mulher, entendeu? Da própria Madonna, eu acho. Se você para pensar na Celebration Tour, a Madonna trouxe muita gente pro palco. Mas a única pessoa que eu me recordo que ela trouxe e botou ali de igual para igual ali para cantar no mesmo nível que ela até cantou música da pessoa, foi a Kylie, sabe? O que ela fez no Brasil foi o E máximo, mas legal. ela não deu o mesmo espaço para as pessoas do Brasil, para Pablo, né, para Anitta, como ela deu para Kylie. Para Kylie ela meio que assim baixou um pouco ali, não é baixou, é tipo respeitou ali, sabe? O E ela tamanho. sabe É. que, vamos dizer assim, que a Kylie é a Madonna da Europa e da Austrália. Uhum. Que elas cantaram juntas I Will Survive, que, né, a gente sabe que a I Will Survive ela colocou na turnê porque ela quase morreu. E quando ela chamar a Kylie para cantar I Will Survive, a gente tá falando de duas veteranas que são consideradas almas gêmeas musicais. O que a Exatamente. Kylie fez musicalmente, a que a Madonna fez, que ela veio primeiro, a Kylie chegou de igual para igual. Né? A gente tem ali, vamos botar anos 90, erótica, Let's Get To It. Sonoridade muito parecida, estética muito parecida. Tanto que até a turnê sofreu críticas por parecer com a Girly Show. Kylie 94, Bedtime Stories, limpeza de imagem. Impossible Princess e Ray of Light. Aí, assim, eu já não consigo. Aí a gente entra. Music e Light Years já perde um pouco ali o parâmetro. Mas, assim, eu digo em grandes momentos, assim. E aí a Kylie vem em 2002 com o Fever. E a Dani também, cabe comentar sobre a Dani, claro, não ia deixar ela ser fora, tadinha. A Dani com o Neon Knights em 2003, que também teve ano passado, né? O Neon Knights, ele teve aí um momentinhozinho de glória. Uhum. Que ela conseguiu passar do pico dela na Austrália. Né? O Neon Knights também foi muito comentado como uma transição entre o Fever e o Confessions. Porque, assim, muitas pessoas, acho que foi a Variety que comentou, eu sei que foi uma crítica grande, que falou que muito se fala sobre Fever e Confessions, mas as pessoas precisam ouvir o Neon Knights, que ele tem também muito bom isso, né? E ela tem aqui, eu até consegui o box com os 7 singles, né? E assim, cara, você escuta esse álbum, você vê que a qualidade é tão boa quanto dos outros, porque a Dani é uma artista de nicho, não é uma artista mainstream, né? A gente tá falando que, tipo, são as coisas que acontecem no meio, assim, né? Tanto que... Eu lembro que nessa época a Dani conseguiu bater no Brasil. Eu lembro que eu consegui escutar Who Do You Love Now e Perfection no Brasil. E foi muito legal isso, sabe? Em rádio dance, né? Em sessões dance. Mas era muito bacana isso. Eu lembro de comentar com o Igor, que é um amigo nosso que ama a Dani também. E Ele era tá aí na muito live, maneiro. o safado. E ele sabe disso, que a gente já comentou várias vezes. Cara, foi aquele momento que a gente conseguia ver a presença da Dani no Brasil. É muito raro, como você falou. Ela era mais de nicho. É um CD muito bom, realmente. Neon Knights é maravilhoso. Muito legal que ela E eu vou deu um hype pra te ele falar ano um negócio, foi passado. muito engraçado. Eu conheci um DJ em Resende, com a cidade próxima a mim aqui, o DJ Fernando. Eu comprei um Junis com ele e tal, e conversando sobre cara e tal. Olha, ela tem uma irmã, então eu falei, tem, a Dani. Ou, ele falou, você conhece? Eu falei, claro, eu mostrei minha coleção pra ele. Ele falou, cara, como assim? E eu mostrei pra ele, né, que eu tenho o Love and Kisses Nacional. Ele falou, não acredito que tem nacional. Eu falei, tem. E aí eu conversando com um conhecido meu, a antiga revista Buzz, ela chegou no top 10 de mais vendidos no Brasil. Isso é bem surreal. E a Kylie, nessa época, era o auge. O Faustão, gente. Shocked, na hora que o Erasure veio apresentar. Acho que é Blue Savannah do Erasure, não é? Eu acho que é. Eles começaram a cantar e no fundo, quando ele falava, eu tava tocando Shocked. Essa é irado mesmo. Então, assim, a gente vê que são coisas que, assim, a gente que vai pesquisando
e vai vendo a fundo, Rodrigo, você fala, caramba, peraí. E a gente tá fazendo esse passeio todo pra vocês entenderem o impacto, né, até onde a gente chegou. Amigo, abrindo parênteses aqui, você tá com bateria ainda? Tô com bateria, pode ficar tranquilo. Show. Então, assim, agora a gente vai mudar o tópico para entrar num assunto que é Las Vegas. Vegas, eu acho legal, assim, eu acho que Vegas foi uma experiência de dois lados, né? Eu acho que teve um lado que, assim, todo mundo esperava que quando a Kylie fosse pra Vegas, ela ia levar, tipo, a Showgirl, ou a Aphrodite, ou ia fazer alguma coisa assim em Vegas, porque os shows da Kylie sempre foram muito a cara de Las Vegas. E ela optou por uma coisa completamente diferente, por uma série de motivos. Eu acho que ela teve uma boa negociação aí, né, de contrato, ela estava trabalhando com pessoas que ela gostava, ela teve a chance de abrir um local, né, que é essa Voltaire, né, que é um novo local no Venetian. Então, tipo, ela, eu acho que por vários motivos ela optou por fazer algo mais íntimo, né, diferente daquilo que as pessoas esperavam. E eu lembro que quando os shows começaram, eu lembro que a fanbase da Kylie meio que se dividiu. Algumas pessoas só ficavam reclamando, né, pô, mas não é a Showgirl, pô, mas não é a Aphrodite, pô, mas deveria ter sido, né? E outras não, né? Outras, tipo assim, porra, que maneiro, cara, ela tá muito próxima das pessoas, ela tá, tipo, quebrando todas as barreiras ali com o público pra estar no meio do público. E eu acho muito engraçado, porque eu meio que fico no meio nisso tudo, porque eu também era uma das pessoas que achava que, cara, quando a Kylie fosse pra Vegas, ela ia trazer Aphrodite, Fontes e gente voando e aquela Um coisa toda. brilho, blá blá blá. Eu achava que era isso. Só que não, assim, só que quando eu fui, eu entendi exatamente por que que eu acho que ela conseguiu um número excessivo de críticas positivas, o porquê que ela foi destaque em tudo quanto é lugar, o porquê que, tipo, ela conseguiu ali estabelecer uma plataforma para eventualmente trazer um show até maior para Las Vegas. Porque, cara, o grande pulo do gato, sei lá, a grande moeda de ouro, eu acho, das experiências de Vegas você tem ali esse artista lendário que geralmente faz show. Todo mundo sabe que assim, você pode estar num show num teatro, num anfiteatro. Um anfiteatro tem um palco alto, existe uma separação entre o público e o artista, não importa se é pequeno. A Voltaire, ela era imersiva, não era pequena exatamente, ela era imersiva. Dali você não tinha nenhum bloqueio entre o palco e a Kylie. Tipo assim, não tinha nenhuma barra que separasse você. O próprio palco principal era baixo e o catwalk, né, o runway, ele fazia ela ainda ficar, tipo assim, mais baixa ainda, tipo, na sua altura e sem nenhuma separação. Sim. Então, dali os dançarinos saíam do palco e passeavam, e, tipo, dançavam em cima de uma mesa atrás de você, e, tipo, dali a própria Kylie tem um momento do show que ela tá ali, ela vai, sobe na mesa, pode subir na sua mesa, ela não subiu na minha, mas subiu na mesa do amigo Neilo, que tava na minha frente. Kylie passou na minha frente, eu tenho um vídeo andando atrás da Ela subiu na Kylie. mesa do Neilo? Eu sou amigo do Neilo desde a época de Kylie Brasil, fui Não, ver. então ela subiu na mesa do Neilo, eu não sabia, não. Subiu na mesa do Neilo. Que legal, Nesse eu mesmo conheço o dia que eu Neilo. tava, foi muito legal. E, tipo, é tão surreal como que, tipo, os dançarinos estão dançando em volta de você. Lembra que em Can Get You Out of My Head, você tinha, né, os telões meio que fazendo os prédiozinhos, lembrando um pouco o clipe, e você tinha os dançarinos assim, você leva para um lado, você leva para o outro, fala, você tinha os dançarinos aqui e ali, e eles estavam dançando. Era uma coisa tão imersiva que eu acho que isso nunca foi feito, sabe? Não é tipo assim, mas a Intimate in Live não era uma turnê íntima, a Anti-Tour não era uma turnê íntima, era, mas mesmo assim você ainda tinha aquela coisa artista, público. A Voltaire, ela faz com Mas que aí era um. você é como se você tivesse assim mergindo, sabe? Tipo assim, tem um merge ali com o artista, com o mundo do artista, com o show do artista. A sensação de você entrar dentro da Voltaire, eu me lembro que algumas pessoas da fila falavam a mesma coisa. A gente ficava com aquela ansiedade, aquele nervosinho, como se fosse andar em montanha-russa. Era quase como aquela ansiedade de meet and greet, que você sabe que vai conhecer o artista. Porque é tão próximo, tão imersivo e tão doido que o artista vai ficar rodando ali, a galera vai ficar rodando, etc e tal, que você já entrava com aquela sensação, tipo assim, de frio na barriga, sabe? E eu acho que é esse o pulo do Rodrigo. gato. Fazendo um comentário, você encontrou duas turnês, né? Intimate and Live, ela foi uma turnê
budget, vamos dizer assim, uma turnê barata que ela precisou fazer para poder apresentar, né? Para poder marcar a era indie da Kylie. Só tem o nome de íntimo, mas ela não era uma coisa íntima. Tanto que ela teve que fazer mais shows porque as pessoas gostavam muito, menos na Inglaterra. Isso. Ela Aí teve a que gente teve a estender. Anti-Tour, que foi uma turnê comemorativa, cantando músicas que eram fan favorites. A gente tem aí Things Can Only Get Better, que eu acho que é uma música que ela desperdiça demais. Ela dá um puta do encore. Inclusive, eu acho que seria muito legal Things Can Only Get Better com Hold On To Now. Eu acho que ia ficar um encore muito legal. Ia quebrar essa coisa de Love at First Sight, que eu acho que já ficou muito clichê. Também Inclusive, acho. eu acho que assim, eu acho que ela tem um repertório muito. Então, assim, The Way, balalá, balalá, balalá. Era uma turnê menor, tinha contato com os fãs, entre muitas aspas, era mais próximo, mas não era tão perto. E a turnê, o nome dela é More Than Just a Residency. É mais do que uma residência. Então, assim, você vê ali que tem toda uma coisa. Tem a Kylie futurista, tem a Kylie experimentando, né? Eu acho a parte de Confide in Me espetacular. Aquela Muito, coisa, né? Meio James Bond, assim. Então, Confide in Me, pra mim, é a melhor música da carreira dela. É a minha música favorita. É Porque, assim, a excepcional, história de Confide in Me é uma coisa muito incrível. Porque quando a Kylie termina com o Greatest Hits em 92, ela lança Celebration. E tem nas Smash Hits, eu li isso no Say Hey, uma manchete: Kylie's over. Tipo, acabou a Kylie. E aí ela começa a fazer esse trabalho experimental com os Rapino Brothers, com o Steve Anderson, né? O Henrique que tá perguntando por que vocês acham que ela não fez turnê pro álbum 94. Várias coisas. Street Fighter, ela não queria ficar vinculada aos álbuns anteriores e a agenda dela estava muito apertada, porque ela precisava fazer muita coisa. Ela não queria só fazer música, ela queria fazer cinema, ela queria experimentar outros artistas, viver a vida. Foi uma fase que ela tipo assim, eu vou zerar e vou querer fazer outras partes, né? Tanto que aí ela canta com o Nick Cave, né? Where the Wild Roses Grow, que aí virou um clássico. Inclusive, ela toca até hoje muito nas rádios aqui no Brasil. Se tornou um clássico essa música, né? Então, assim, o Kylie 94, que faz 30 anos agora, tô até para fazer um vídeo maneiro aí sobre ele, que é a minha era favorita da Kylie. Eu acho que, assim, pra gente que é fã, a gente sabe que esse álbum ele é pivotal pra Kylie do Tension. Porque foi o álbum que ela falou: eu sou artista, sim. Eu não sou a porra de uma garota que é cantada, que recebe as músicas e canta. Eu sou artista, eu canto, eu tenho voz, eu tenho postura. Né? A gente vê Eu que posso geralmente escrever. Confide in Me e Confide in Me eu acho que sempre é um ponto alto vocal, além de Your Disco Needs You, claro. Mas Confide in Me ela é uma música que ela tem elementos, me lembra muito. Eu sinto muito que o Sting bebeu dessa fonte de Confine Me para Desert Rose, que é uma coisa do Oriente Médio, que tem uma coisa misteriosa, né? Tanto que no clipe, quando você aparece lá, 1-555 Confide é tipo como se fosse uma hotline para você falar com a Kylie. Eu ouvi muitas pessoas falando também no Say Hey, porque eu sou o louco que sempre procuro, né? Para poder ter um conteúdo diferente para falar sobre a Kylie. Inclusive, eu acho que esse é o meu diferencial, que eu vou até o fundo, reviro lá, enfio a cara na poeira para ver o que está acontecendo. Muitas pessoas falando que o 1-555 Confide dava numa loja, tiveram que mudar o número. Então, assim, cara, ela resetou e Confide é uma música de, tipo, ela resgatando os fãs de volta. Tipo, eu me olho distante de você, mas eu tô aqui. Você tem seus medos e confia em mim que eu vou te ajudar. Então, assim, Confine Me, ela é uma música que ela, além de ser elegante, ela é a mensagem dela é muito clara. Eu mudei, mas eu sou eu mesma. Eu sou a Kylie que você conheceu em Ash Be So Lucky. Só que eu amadureci. É Então, interessante que você assim, falou do 155, e eu tenho um amigo que ele é muito fã da Taylor Swift. Ele fala: não, mas tipo assim, ela meio que reinventou a maneira de divulgar as coisas. E, cara, eu acho que às vezes as pessoas elas não prestam atenção em quanto outras pessoas no passado já fizeram quando se trata de
Marketing. Olha como, por exemplo, o Michael Jackson, tipo assim, reinventou a maneira de divulgar música. Olha que bacana a Kylie com um clipe de Confide in Me, sabe? Tantas pessoas já fizeram divulgações de músicas de maneiras interessantes antes da Taylor Swift, entendeu? Que é meio triste que às vezes as pessoas Olha não essa sabem. capa. Vai no passado, entendeu? É lindo, eu adoro. Eu acho que Confide in Me é o melhor lip sync dela. Gente, essa capa que é tipo, o que ela tá cantando? É um bootleg? Não. É o vinil single de Confide in Me. Eu acho fenomenal, porque foi a era completamente minimalista. Aqui, ó. Foi uma era que, tipo, é uma capa simples, mas ela é uma capa que ela diz tudo. É. Ela é uma capa simples. É lindo. E assim, você vê que a Kylie, ela tá com uma postura diferente. Né? E esse é um álbum que ele flerta com muitas coisas. E, inclusive, já que a gente entrou nesse assunto, eu consegui uma coisa aqui. Cadê? Achei. Gente, no Brasil, Set My Place é um enorme sucesso. Graças a esse vinil bootleg. Incrível que você tem. Incrível. Black Total in Love. Tá aqui, ó. É a primeira música do lado A. Não vai focar aqui, mas tá escrito Kylie Minogue, Put Yourself. E nesse vinil a gente tem Janet Jackson com Anytime, Any Place. Que eu amo também. Então, assim, esse vinil aqui, ele é um vinil que ele é bootleg. Ele era vendido apenas em, tipo assim, em baile charmes e tal. E aí eu fiz um vídeo de curiosidade no TikTok e viralizou. Muita gente não sabia que a versão original não era aquela que eles ouviram. Então, gente, tem muita coisa que eu fico maravilhado. Se você entrar no comentário, o nome do remix é Dance Quiet Storm. Põe no YouTube pra você ver. Rodrigo, a maioria dos comentários é brasileiro. Incrível. Cara, quem ia imaginar que um remix da Kylie, de uma era que ela não foi divulgada aqui, cruzou o Atlântico e tornou um dos grandes sucessos das baladas charme. É incrível. Eu não sei se você Então, sabe assim, disso, a gente tá mas falando... do mesmo CD tem Dangerous Game. Tinha uma rádio sou fascinado dessa que música. usava o começo de Dangerous Game, tipo, na parte da noite, tipo assim, quando tinha, sei lá, a sessão de músicas da noite, sabe? E eu lembro... Times, uma coisa assim. Alguma coisa assim, tipo, Paradiso FM, não sei. Mas eu me lembro disso, que eles pegavam o dan, 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 eles pegavam o iniciozinho de Dangerous Game, eles aplicavam, tipo assim, pra anunciar essa programação da noite, sabe? De músicas da noite, assim. Então era muito legal isso, porque foi uma outra coisa da Kylie que entrou aqui meio que, entendeu? Por uma frechinha, e que veio dessa época. E, assim, é muito legal a gente perceber essas coisas, porque, assim, a gente tá falando da residência, a gente tá falando de Vegas, a gente abriu essa brecha, porque Confide in Me é uma das músicas... Eu não sei como que é, mas eu acho que todos os comentários que eu vi, as pessoas ficaram maravilhadas, porque é uma música que, tipo, ela é completamente diferente. O álbum mais diferente da Kylie são os dois da década de 90, pela Deconstruction, que é o Kylie 94, o Impossible Princess, que são os meus dois favoritos. Aí depois, em terceiro, vem o Light Years, que eu acho que, assim, foi uma tríade muito, muito importante, mais até do que o próprio Fever. O Fever foi importante a nível comercial, mas a impacto cultural, pra gente que é fã, sabe que esses 3 álbuns, eles marcaram 3 renascimentos da Kylie, né? A gente tem a Kylie 94, que é uma Kylie mais polida, educada, com roupas claras, um corte de cabelo mais, assim, classudo, uma Kylie com uma postura de uma mulher mais decidida. Depois vem a Kylie rebelde, foda-se o mundo, que inclusive foi homenageada pela Jade no clipe de Agora pouco, Angel in My Heart, of My Heart, que ela falou que ela homenageou a Kylie ali do... É do Biodome, não é que ela homenageou? Daquela época. Com o cabelo vermelho. Com cabelo vermelho, isso. Ela homenageou a Kylie, assim... E tem, claro, que a Kylie do Spinning Around, que até hoje as Golden Pants, né, que falam? É Golden a Hot Pants. Pants, a Hot Pants dela. Isso, Hot Pants.
que ela comprou por 50 centavos de euro num brechó. Pagou muito barato no shortinho dourado e se tornou aí uma das roupas mais icônicas de toda a carreira. Então, assim, são 3 renascimentos em 6 anos. 94, 97, 2000. É. Eu também Então, amo assim, o Confine Me e acho que o Kylie Minogue 94, ele é tipo aquele momento Evita da Kylie, que tipo, pra Madonna, Evita foi muito, aquela era foi tudo muito importante, né? O filme, etc. na verdade, pra Madonna foi o Bad Time. O 94 tá pro Bad Time, como o Impossible tá pro Ray of Light. Só que com pesos diferentes, porque o Ray of Light é a Madonna encontrando o auge da paz. E o Impossible é a Kylie no fundo da depressão. Eu acho que no quesito que eu digo é tipo da seriedade, que, por exemplo, a Madonna ela teve que aprender a cantar, né, digamos assim, aprender a cantar, afiar a cantar por causa do Evita. E eu acho que o Kylie Minogue 94, ele meio que puxou a Kylie pra ela para também melhorar o rigor dela nos vocais, entendeu? Não que ela fosse ruim nas turnês anteriores, até porque ela dançava muito, né? Até ali a terceira, quarta turnê, sei lá. Ela dançava pra caramba. Mas ela não tinha muito rigor, entendeu? Em apresentar a voz de uma maneira incrível. E eu acho que o Kylie Minogue 94 fez ela acessar estilos de música que também empurraram ela pra tipo, cara, não, eu preciso prestar atenção na minha voz, eu preciso prestar atenção no momento que eu tô dedicando pra fazer a minha voz tá ali, compartilhada com o público, sabe? E acho até que depois, quando veio o Impossible Princess e veio a Intimate Alive, a turnê da Intimate Alive, ela veio um pouquinho com essa coisa, entendeu? Com essa missãozinha, tipo assim, deixa eu mostrar o meu aperfeiçoamento vocal, né? E eu amo, né? Eu amo isso das duas. Eu amo a Madonna por ela ter se esforçado para melhorar o rigor, né, na parte vocal dela, e amo a Kylie por ter tipo também por ter continuado a buscar maneiras de aprimorar a voz dela, entendeu? De levar mais a sério o trabalho que ela faz, né? Para além da coisa bubblegum, né? De pop, que nem precisa que a pessoa Eu cante tô ao vivo, abrindo para ser aqui. sincero. Eu tô abrindo aqui a setlist da Vegas, pra gente voltar pra Vegas aqui, pra gente dar continuidade que a gente vai voltar a falar do Kylie 94 lá no final da live, porque, né, vai fazer 30 anos, então acho que é bom a gente dar uma pincelada. Tô vendo aqui que ela abre, gente, ela já abre com 2 pés na porta, que é, assim, Lightyear, Supernova e Your Disco Needs You. Eu acho que a mistura de Lightyear com Supernova são, assim, 20 anos de diferença das faixas, mas elas se encaixam de uma forma É que é verdade. sensacional. Ela fez isso na Infinite Disco e ficou lindo. Mas na turnê é ela chegando nos Estados Unidos de uma forma tipo assim, eu sou do futuro, como se ela estivesse mostrando, né? Essa abertura, ela é muito emblemática, né? Porque ela fala, por favor, aprenda seus cintos. Meu nome é Kylie, eu vou ser a sua guia. Então assim, ela meio que tipo, vem pro meu mundo. Aí depois ela entra com Come to My World. Então é meio que ela, gente, finalmente sou eu, venham me conhecer, descubram Eu, quem artista que eu sou. eu gostei muito porque ela mudou a música para ela literalmente começar Light Years com a parte do My Name is Kylie. E fica aí, né, a pontinha para tipo a questão da Kylie Jenner versus Kylie Minogue, entendeu? Fica aí esse toquezinho aí do tipo My Name is Esse Kylie. shadezinho. Esse shadezinho, que a própria Kylie usou. A Kylie postou isso na época da disputa lá judicial. Ela postou: Hello, my name is Kylie, #Lightyears, né? Então, tipo, a Kylie fez isso. Ela abriu o show justamente com My Name is Kylie. Ela mudou a música pra botar essa parte primeiro, pra depois continuar com a ordem natural da música, digamos assim. Então foi muito legal ela ter aberto o show com esse momento, só os lasers, ela atrás da cortina, depois as cortinas se abrem, o show meio que ele vai criando essa coisa, tipo assim, ela tá lá atrás, vai chegando pra frente, em Vegas High, justamente quando ela pega pela primeira vez a passarela, levantam ela, cai as luzes, brilha tudo. Então, tipo, esse primeiro bloco, ele é todo construído pra pulsar mais você, do tipo assim, ela tá ficando mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, e caramba, nossa, ela tá muito perto, entendeu? É tudo feito pra isso, pra quem tá ali em volta dela, entendeu? Pra dar aquela sensação, né, De tipo, de porra, de proximidade. adrenalina. Tipo assim, ela tá ali, tem as cortininhas, a cortina, entendeu? Eles vão dando um passo à frente, um passo à frente, um passo à frente, um passo à frente, até chegar em Vegas High.
Que aí, né, Vegas High, todo mundo tá, tipo, pirando com ela ali, e aí o bloco termina. Mas sim, Vegas foi muito legal, de novo, também esperava que ia ser diferente, mas depois de ter ido eu achei que foi a minha melhor experiência de show como fã dela, porque é muito doido, você sai meio bugado, assim, pô, isso aconteceu mesmo, sabe? Os vídeos que você faz dela, tipo, tão próximo. Eu tenho vídeo dela fazendo locomotion andando na minha frente, eu tenho vídeo dela fazendo a dancinha de spin around literalmente na minha frente. Essas coisas eu não vou mais esquecer na minha vida, sabe? Tipo, é muito doido. É muito doido. Então, no final das contas, eu entendi. Eu falei, cara, ela fez a coisa certa. Ela fez um show que conseguiu captar a atenção dos Estados Unidos por ser diferente, por colocar um artista nessa proximidade absurda e nessa energia absurda ali com o público. Além das chances de você poder ver outra, sei lá, gente famosa num lugar super pequenininho, por exemplo, a Janet Jackson é minha segunda cantora favorita, e ela foi ver a Kylie. Uma das pessoas que foram ver a Kylie foi a Janet Jackson. Eu penso assim, cara, imagina se eu tivesse lá na noite da Janet Jackson, sabe? A Janet Jackson sentadinha ali numa cadeirinha perto da gente, enquanto a Kylie tá fazendo uma apresentação. Pra mim, isso é muito surreal. Então, eu acho que a Kylie escolheu o local certo pra dar essa entrada, essa reentrada, digamos assim, né? De shows nos Estados Melhor do Unidos. que se ela fizesse no Caesars Palace, porque o Caesars O ele é padrão, muito também acho. chato. E o Caesars Palace ele é cheio de frescura. E a Kylie, ela fez uma coisa que eu acho que assim é certo. Ela não quis jogar numa coisa grande e empacar igual a play da Katy Perry. Eu não acompanhei a Play nesse quesito, então eu não sei como é que foi. A play ela não teve tão. Alguns momentos sim, outros não, mas infelizmente a Kate, a gente sabe, né? Não quero nem entrar nesse assunto, porque é muito delicado. Né? A questão da Kate é bem delicada, envolve questões políticas também, mas não quero trazer esse peso para É, nossa live é, que não tem necessidade. é. Mas a Kylie, ela trouxe, né? Igual o Slow com Love to Love You Baby, eu acho que foi a melhor conjuntura de Slow foi com Love to Love You Baby da Donna Foi Summer. muito Eu acho que boa. ficou assim, É, super combinou com a música. Eu não gosto de Slow, mas eu acho que Slow ao vivo funciona melhor. Né? Ela funciona. consegue dar novas roupagens a Slow. A gente tem aí a própria Confide in Me, que eu acho que assim, É. foi legal ela trazer Confide, porque ela mostra que ela também tem músicas com uma tonalidade diferente, né? A versão do Depois de Confide Elvis ela já dela entra com ficou Spinning legal. Around. A versão do Elvis da Kylie ficou muito legal, ficou muito bonito. Sim. Gostei dessa homenagem que ela fez pelas pessoas que passaram por Vegas antes dela. Foi um respeito. Não foi nenhuma homenagem a Elvis, ali foi uma homenagem a Vegas, ao que Vegas representou para muitas pessoas, né? Antes dela. Então eu achei legal isso. É um momento rapidinho que meio que aquece os corações das pessoas que estão ali, entendeu? Faz você ter um pouco de respeito pelo local. Meio que transforma o local num templo, de alguma maneira, tipo, cara, isso aqui é Las Vegas, sabe? Muita gente importante Sim. esteve aqui, entendeu? Dá aquele toque em você. Eu acho que Horon Now E foi é legal. lindo, porque tem os lasers e tal, achei muito bonito. Foi um show legal, foi muito E legal Hold mesmo. Hold On To Now é uma música que a gente pode fazer como uma música de vitória, porque Hold On To Now fala também a gente viveu o momento presente, né? E a gente viveu aí 2 anos e meio de incertezas com a pandemia. Então, assim, É, eu acho que ela trouxe também, né? É engraçado que ela trouxe um álbum chamado Tension e um álbum completamente relaxado. é, É a que você vê que aquela, tipo assim, tô cantando à vontade, tô bem, tô feliz, né? é. Não tem. E é legal porque depois do disco a Kylie ela começou a produzir os seus álbuns. Então a Kylie ela não é só cantora e compositora, ela é cantora e produtora do seu material. É. Então, Hoje assim, em ainda dia, tem esse peso a mais. Né? Então, assim, a gente vê aí, já emendando aí Vegas, eu acho que, né, acho que não, a gente conseguiu abordar bem, porque Vegas é aquilo, parece que até hoje deve ser muito coisa para você processar, porque é muita informação. é, Você num espaço muito pequeno, vivendo uma coisa megalomaníaca. é, Porque a gente sabe a magnitude de Kylie. E aí você vê ela num espaço igual um ovo, fazendo o que ela faz de melhor, de uma forma tão íntima, como se ela fosse sua melhor amiga. Ah, vem cá que eu vou ensaiar com os meus amigos, você vai ver também. Meio que sentir essa vibe, tipo, é vou como fazer se fosse isso, um show para é. amigos. E às vezes o show terminava, começava meio que sei lá, a disco da Voltaire, e tinha noites que a Kylie voltava, ainda ficava lá dançando um pouquinho, sabe? É meio Eu punk de vi. você imaginar isso, sabe? Então, eu não sei, eu acho que
foi muito legal, foi uma experiência muito maneira, inesquecível. Acho que, por exemplo, hoje em dia, se a Janet Jackson, que é uma cantora que eu amo, for a Voltaire, eu vou querer ir na Voltaire. Cara, foda pra mim. Tipo assim, eu vi pessoas indo 18 vezes Você pra mim, cara, é paga caro pra pela cacete. Mas você paga pela intimidade, basicamente. Você paga porque ali sim é uma Intimate Live, vamos dizer assim. É. É íntimo e ao vivo, porque você, cara, eu via vários. Eu acho bonitinho aquele vídeo que o cara tá filmando, ela chega com a câmera. Não filma, não. Curte o momento. Eu achei tão bonitinho isso que ela fez, com tanta educação, tipo, curte o momento. Engraçado que, tipo, esse vídeo viralizou como Kylie deu um esporro, mas eu realmente, se eu pudesse apostar todas as minhas moedas, eu acho que ela tava se divertindo. Eu acho que, tipo, ali ela tava, Eu tipo acho que. E assim, ela falou brincando com com o uma. cara. Ela não deu Entendeu? esporro. Ela Não, foi tão exatamente. doce. Eu acho que ela tava brincando com ele. Tipo assim, olha, eu tô aqui, sabe? Só que é engraçado como isso foi traduzido de uma maneira diferente pela mídia, entendeu? Mas eu acho que ela tava só se divertindo mesmo. Também não tenho certeza disso, né? E aí, É. assim, Vegas foi marcante e tal. E aí a gente chega finalmente Grammy de 2024, que assim foi um grande marco pra gente, ter a Kylie indicada a uma nova, ela estreou uma nova categoria do Grammy, que eu acho que é melhor gravação dance pop, não é? Isso aí. E foi, acho que foi a primeira realmente a ganhar. Que você Foi a falou, primeira, ela inaugurou. inaugurou ela inaugurou, foi ela e aquele menino, foi ela, a Ellie Goulding, eu acho, né? Ela, Ellie Foi. Goulding, com Miracle, O o Troye Sivan isso. com O Troy o e teve Rush. David Guetta também, se eu não me engano, e o Calvin Harris. Eu acho que foi David Guetta com a Baby Rexa, eu acho, Isso, eu acho que foi. com Baby Don't Hurt Me. É. Foi Então, muito assim, legal que ela ganhou. foi muito legal, porque, assim, eu, assim, vou ser sincero pra você, eu tinha medo dela não ganhar. Porque Eu o achei que o Troy Rush fosse também fez ganhar. muito sucesso. Eu Eu também também. achei que fosse o Troy que fosse ganhar. Eu também. Mas aí quando eu vi que ela ganhou, eu acho que aquilo ali marcou muito pra ela, porque, cara, o maior hit dela foi Can't Get Out of My Head. E ela ganhou com Comedy My World, que nem foi tão grande comercialmente falando. E aí a gente vê que ela conseguiu. Por que Padam foi tão grande? Porque foi uma música orgânica que cresceu sem grande divulgação, porque a própria BMG demorou meses não, mas tipo quase um mês para começar a reagir, para poder investir para a música crescer. Então assim, esse um mês da música Eles tiveram que crescendo foi correr atrás. orgânico. Eles foram, o que tá acontecendo? Mas meu Deus, ela viralizou, como é que a gente faz? Nem a BMG sabia o que fazer. E eu acho que foi, Então assim, Padam foi uma premiação sobre um momento no pop, sabe? Foi mais do que a música, eu acho que foi um momento no pop pro que significa principalmente para mulheres depois de 50, sabe? Eu acho que foi incrível, foi uma coroação. Fiquei muito feliz. Foi, exatamente. E aí ela ganha o Grammy e tal. E a forma. E você vê que no próprio Grammy, o Olivia Rodrigo tirou foto com ela. Muitas pessoas novas tiraram foto com ela. A Shania Twain, que eu achava, né? Porque eu gosto também da Shania. Eu achei que a Shania não gostava dela, nem ela gostava da Shania. Eu achei. Porque eu sei que eu acho que ela não gosta muito da Mariah Carey, que é uma artista que eu amo. Tem até um vídeo assim que ela fala que ela não gosta da Mariah. Não sei se você lembra. Eu Love or lembro. Hate, ela ri. Ela fala Mas eu Madonna, acho que ela aquilo ali fala foi só uma. Mariah, hey. Ela Mas chega eu a acho falar que foi isso. só uma questão de momento também, assim. Porque depois ela cantou a One for Christmas Is You e tal. Eu acho que foi só uma questão de momento mesmo, de fase. Mas, assim, Eu não acho que você ela vê que a odeia a Kylie. Mariah Carey. Eu acho que não é das favoritas dela, né? Mas Sim. eu acho que aquele hate foi tipo assim: preciso tomar a decisão de onde isso tá no Tanto que ela ri. espectro. É um hate tipo, É, caralho, que merda que eu tô Por que falando. eu tô falando isso? Exatamente, ela ri. E tá valendo, tá valendo, né? E é muito legal a gente ver que, tipo, quando a Miley canta Flowers, e ela tá ali no meio da galera, comemorando, você vê que as pessoas abraçaram ela também, né? Claro, ela tava lá de Troye Sivan, que tem, né, por ser mais novo, ter mais contato com ela, mas, cara, é assim, é surreal ver como a Kylie, no Grammy, ela foi muito bem quista, muito bem recebida, né? Tanto que até na performance de Flowers, tem hora que foca a Kylie cantando, né? Quem vai massa. E ela tá se acabando na música ali, né? Então, assim, é muito legal ver que a Kylie, ela ali foi bem, assim,
abraçado também pela indústria. Uhum. E fez o que Então, eu assim, achei, assim, se alguém perguntar assim, você espera mais alguma coisa da carreira da Kylie? Eu falei, não, cara, a Carolina já fez tudo. Ela fez tudo. Eu só tava esperando esse momento Red de novo e aconteceu. Então agora eu tô super relaxado. O que vier, se eu não também. chegar no mesmo nível, tá tranquilo. Ela já fez o mais sonhava. Então, assim, tá valendo. Tá tudo valendo agora, entendeu? Ela pode explorar musicalmente o que ela quiser, que tá valendo. Não, eu tenho certeza que, tipo assim, Rodrigo, vou ser muito sincero pra você, cara. O que ela, né, o que a gente teve aí de padrão aí, eu acho que foi, tipo, se ela falar, agora eu vou fazer só turnê, uma música ou outra, Uhum. cara, faz o que você quiser. Tipo, cara, tu conseguiu uma coisa que. Aquele vídeo do BST, que as criancinhas se acabando, aquilo ali pra mim Pô, foi, muito tipo, legal. Tocou meu coração demais. coroação, acabou. Tá aqui, ó. É, é. Tocou muito meu Entendeu? coração. Foi Tanto uma que tu viu que coroação eu da nova salvei esse geração. vídeo. Foi muito lindo, assim, as crianças cantando aquilo altão, entendeu? É, é legal ver ela chegando lá, né? Essa pessoa gigantesca do pop, assim, mas sem a base americana fazer isso. De novo, como a gente falou, foi foda. E o BST, assim, foi incrível. Eu achei que aquele show foi maravilhoso, assim. Ele ganhou 5 estrelas de quase todas as publicações. Assim, lavou 5 estrelas de Sim. tudo. E que eu acho que foi realmente, assim, o show feito para começar a criar não, na verdade, assim, a reforçar o perfil de turnê dela. Eu acho que ela tá ali, né, tipo, esquematizando aí um lançamento de uma turnê, que se eu for chutar, eu acho que vai ser uma turnê eu não acho que vai ser a turnê mais bem produzida da carreira dela, eu não acho que ela vai, tipo assim, tentar bater a Aphrodite, mas eu acho que Vai vai ser uma summer tour aí mais bem não, estruturada. eu diria mais do que isso, tá? Eu acho que a próxima turnê dela vai ser uma turnê onde ela vai botar um investimento em produção, em certos locais. Eu acho que ela vai querer dar esse amorzinho pro show. Eu não acho que vai ser mais uma abertura, eu não acho que vai ser algo mais intimista, tipo a Golden. Eu acho que vai rolar uma produção. Até arrisco dizer que nos sonhos dela, ela deve pensar que, por exemplo, de repente um estádio em Wembley, de repente um estádio na Austrália. Eu acho até que ela deve ter isso de sonho. Mas acima disso tudo, né, eu acho que vai ser uma turnê que ela vai ser muito ambiciosa, como na X-Tour. Eu acho que ela vai querer fazer o máximo de locais possíveis. Eu acho que ela vai ao Sim. Brasil. Eu acho que ela vai ao Brasil. Eu acho que ela vem aos Estados Unidos. Eu acho que ela vai ao México. Eu acho que ela vai ao Canadá. Eu acho que o que ela está esquematizando para acontecer vai ser muito ambicioso do ponto de E vista de se datas. pá, 2 datas pelo menos no Brasil, eu acho. Rio e São Paulo. Pô, seria um sonho. Mas, enfim, se for só São Paulo, pelo menos eu considero um Sim. ponto. Mas seria E aí, incrível se fossem assim, duas. É, incrível, com certeza. falando de, né, de relançamento e tal, a gente teve, né, o relançamento do Body Language em vinil. Que é lindíssimo, lindíssimo. Eu também É peguei. lindíssimo. E assim, a minha capa favorita foi a capa do. Que ela usou. Essa capa Cara, aqui é. lindo, lindo, linda. Eu adoro essa foto. E as melhores fotos ela pegou. E também a da litografia, né? Que pra mim, assim, essa foto dela na Harley, na Kawasaki, cara, essa foto aqui. Se você Você não for sabe, fã, você sabe da história dessa você não diz que foto? é a Kylie. Você sabe a Não, história? Essa foto ela foi usada sei lá, em outdoors, né, como promoção do Body Language, e tinham pessoas que batiam, tinham homens que batiam com o carro, batiam com a moto, porque eles ficavam tão distraídos vendo a Kylie num outdoor, enfim, num pôster gigantesco, que eles batiam com o carro, assim, entendeu? Então, tipo, eu lembro que na época saiu isso, que essa foto em particular da Kylie estava chamando muita atenção por causa disso, porque ela foi usada como material de rua, né? E ela tá lindíssima, né, e pô, óbvio. É. não tem nem o que dizer, porque assim, vai, É, que é é, uma música assim, que eu sou suspeito pra falar, eu acho que Red Blooded Woman é o maior single desse álbum. Eu acho que é uma música que é o que o próprio Regis Tadeu falou, né? Que ela é uma música pop que as pessoas deveriam se inspirar pra fazer, porque realmente é a muito letra boa. dela, aquele clipe, gente, aquele clipe de Red Blooded Woman, eu acho que um dos clipes mais assim, talvez se a Dua Lipa tivesse se inspirado nele pra fazer o clipe de Training Season seria muito melhor. É, eu amo Red Blooded Woman, já foi uma das minhas músicas favoritas dela, da sessão pop, né, dela. É, eu fiquei muito feliz que ela trouxe essa música de volta depois, sei lá, 15 anos, foi muito legal. Ela trouxe ela e Chocolate também, não foi? Não, Ou só não? trouxe ela, mas ela trouxe outras depois como é que é o nome? Como
tipo a capela, entendeu? Ela foi cantando uns pedacinhos de umas outras coisas depois no show. Mas ela fez uma apresentação para essa música que foi muito bonita, foi mais curtinha, mas mudaram um pouco as batidas, né? O Steve Anderson, deus das versões, conseguiu dar umas batidinhas diferentes nela. Cara, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz que ela trouxe essa música de volta. Amo Red Blooded Woman. Eu sempre quis que ela trouxesse isso para uma turnê de volta e vamos ver. Agora que ela fez uma apresentação, chuto que, quem sabe, de repente na próxima turnê a gente vê. E voltando à turnê, eu acho que ela fez esse show pensando nesse anúncio e eu acho que vai ser ambicioso. Eu acho que ela vai fazer vários lugares. Eu acho que, como eu te falei, em determinados lugares ela vai até botar um amorzinho na produção, em outros lugares eu acho que ela vai fazer aquele, tipo assim, Scale B, entendeu? Vai ter umas versões do show para poder, enfim, transportar para outras regiões, como foi a X-Tour. E acho que a gente vai ter um pouco de informação sobre isso ainda esse ano. Sim, certamente, sabe? Eu tenho Porque ela muita. deve lançar agora o É, Tension, né? O re-relançamento do Tension é, aí. Que muita gente, igual muita gente criticou My Oh My, né? Já que a gente tá falando aí dessa fase aí da Kylie. uhum. Gente, Foi tem que divisor, né? entender que My Oh My, na verdade, é a mesma coisa que a Second to Midnight. Ela é uma música que, tipo assim, a Kylie não precisa provar mais nada, gente. E é uma música que ela é boa. Não é uma música ruim. Não? Ruim, assim, por que eu digo isso? Cara, ela é uma música simples, mas ela é uma música que ela é cativante. É, É uma bobeirinha, mas, cara, gente, a gente tá falando de uma. A cara, ela faz o que ela quiser, a mulher já tem nome, entendeu? E a Kylie é uma artista dance pop. é. Ela é mainstream, mas ela é uma cantora dance. Eu achei a My Wine super divertida. Tipo, é o melhor single da carreira dela? Claro que não, entendeu? Mas eu acho que as pessoas já estavam esperando o Padam 2, assim, mas exatamente igual a Padam, ou exatamente igual a Red. E não, ela é uma música divertida, sabe? E Tipo, eu acho que ela não quer. Se ela quisesse, ela faria. É eu simples. também acho. Eu acho que esse momento ela quer se divertir com pessoas que ela teve acesso, sabe? E, enfim, brincar. É uma música legal. Ao vivo foi muito bacana, ao vivo. Todo mundo falou que foi muito legal. Tá, de repente na mixagem, alguns vocais poderiam estar menos condensados, eu também concordo, mas foi uma música muito legal. Acho que já tô ouvindo falar que os remixes estão muito legais, né? Eu só vou poder ver meia-noite daqui do Texas, né? Eu não sei que horas são no Brasil agora, mas eu acho que você ainda não teve acesso aos remixes, mas a galera da Não, não. Austrália e do Reino Unido falaram que são São nove h muito legais. 40 E olha, É, e não, eu tô num grupo aqui para ver alguns lançamentos. Não vazaram ainda, né? Os lançamentos. O da Ice Spice já vazaram há muito tempo e os remixes da Kylie não vazaram ainda. é incrível, né? E acho que o clipe vai vir também nisso tudo, nessa meiuca toda. E eu acho Não, Mamãe e a muito Kylie, legal. gente, Acho uma música a gente tá maneira. falando aqui, porque assim, ela não precisa mais comprovar o êxito da era, porque foi igual a Second to Midnight. Gente, ela lançou, eu acho aquele clipe incrível, Eu adoro o eu gosto clipe. muito da música. Muito, muito também. Mas eu Muito. acho que a cereja do bolo não foi a Second, foi o seguinte, que foi com a Jessie Ware, Kiss of Kiss Life, of né? Life. É, Gente, aquele clipe é o pastiche do pastiche, aquele clipe. Aquela coisa engraçada, descontraída, uma coisa meio tipo filme B, com aquela é. gravação antiga. Pra poder, tipo assim, olha, eu fiz Heavy Drum, Running, as músicas, né, que foram colocadas Tomara. ao A longo, gente né? espera que ela coloque as músicas. Mas eu acho que ela vai colocar porque ela sempre agrada os fãs, né, Rodrigo? A Kylie, ela sabe que, tipo, mesmo ela tendo alguns momentos que a gente se decepciona, né? Não a gente, mas aquelas pessoas que acham que se ela soltar um pum e o pum for desafinado, elas estão reclamando. Porque, infelizmente, a gente sabe que a Kylie tem uns fãs Ah, ingleses que, não vamos entrar nesse detalhe, senão cara, vou dá falar até dor de demais. cabeça. É, Não, gente, as pessoas querem que a Kylie seja a Kylie, tipo, é, eu sou seu empresário, sabe? é. Aí eu acho que. que eu vou dizer meio forte, mas é o que eu acho. Eu Tem muita gente legal, tá, na comunidade de Kylie em geral. Ela me trouxe muitos amigos, incluindo você e muitos outros. Só que se eu for analisar de uma maneira assim distante,
Eu acho como fanbase uma das piores de fanbases que eu já vi, assim. Você vê, tipo, a mulher tem 17 CDs, a mulher tem não sei quantas turnê, tem mais turnê que Madonna, sabe, a mulher tem turnê pra cacete, a mulher acho que já sei lá, é a 4ª cantora pop que já foi mais lugares no mundo com show. A mulher, quando ela não tá em turnê, ela tá fazendo festival, tá fazendo não sei o quê, ela tá sempre fazendo show, ela não tá, tipo assim: "Ah, tô há 13 anos na mesma turnê", não, ela tá sempre fazendo shows avulsos, assim, sempre. E os fãs sempre esperam que ela esteja vestida de uma maneira sexy, ela não pode estar com uma roupa mais tranquila, porque, cara, imagina você fazer vários shows, você tem 56 anos, você tá em um monte de lugar, você tá num ápicezinho, você dando entrevista, fazendo não sei o quê, você tem seu negócios paralelos, assim, claro que ela não vai querer ficar vestindo paetê e roupa complicada para todos os shows. Ela faz muitos shows, ela faz muitos festivais, ela vai reaproveitar a coisa. Então, pra mim, a comunidade da Carla é muito cruel, porque ela entrega tão mais do que os outros, que as pessoas querem sempre que ela dê, tipo assim, o prime dela pra todos os projetos, sendo que ela faz muita coisa. É muito densa a carreira dela. E eu fico muito triste, eu me afastei de muitos grupos de Kylie Minogue, assim, de muitos, assim. Eu tenho meu canal pra me divertir no YouTube, né, de Kylie, acho que as pessoas ali são muito legais, mas no geral é uma comunidade muito má, assim, sabe? Que é impiedosa com uma pessoa que entrega muito além do que as outras pessoas na época, assim, na mesma idade dela ali, estão entregando, ou entregaram, entendeu? Em termos de E é número de engraçado que, tipo, produção. Pode falar. o fã que critica a Maio é o fã que critica que a música não fez sucesso. Uhum, Porque ele não exatamente. deu stream, ele não comprou a faixa, o bundle de singles. Então, assim, gente, peraí, eu amo a cantora. Cara, é muito assim, peraí, são 2 pesos, 2 medidas. Pois é, dá o suporte, sabe? Cara, dá o suporte, nem tudo vai ser pra você, mas dá o suporte, porque é assim que ela eventualmente vai chegar e fazer uma coisa que vai ser pra você, entendeu? É E igual acontecer. pode falar, não, pode falar. Eu ia falar de uma outra coisa também. Não, é igual. Não, só abrir um adendo aqui, né? Muita gente não gosta do Kiss Me Once. Eu também não gosto do álbum Kiss Me Once. Mas o meu tema de formatura na engenharia foi Into the Blue. Ah, eu acho Eu bonito, acho que é eu uma acho das muito músicas bonito. mais bonitas dela é Into É, the Blue pela letra. também, eu gosto E, muito. ela, e aquele refrão, ele tem uma força. Quando eu entrei com aquele refrão na minha formatura, as pessoas ficaram assim: que música é essa? É, Porque ela estoura de um jeito que ela te joga pra cima e a letra que ela fala sobre a gente se encorajar e seguir em frente, sem medo do que tá vindo pela frente. é, Então, assim, a gente vê que a Kylie, ela sempre traz para os fãs não, mensagem de otimismo. A é, Kylie, ela é muito otimista. Depois que ela teve o câncer, então, ela fala sobre viver de uma forma. Dancing, cara. A letra de Dancing é genial. genial, Ela fala que ela vai dançar até o último dia de vida dela. é. Ela vai É, morrer dançando. é sobre você ser legítimo com a vida e você, no caso dela, né, tipo, eu sou essa garota que quero sair, dançar e me divertir e vou fazer isso até o final dos meus tempos, né. Então, tipo, eu acho legal isso, você ser legítimo com a vida, sabe, você ser real com a vida. É, E, é lindo. e a Kylie sempre foi isso. A Kylie sempre foi uma artista, tipo. E igual a gente falando sempre, eu sempre vou falar no Golden, porque eu acho que o Golden ele tem muitas referências, né? O Golden é uma declaração de amor pra gente. Os É. fãs falam que o Golden é chato. Ele até pode ter alguns momentos um pouco mais, né? Tipo, mas Não cara, Eurodance, né, a tipo, gente. momentos não muito Kylie no ponto de vista, assim, do que Sim, mas ele ficou, é um álbum né. que ele é o Impossible Princess da nova Kylie. É, eu também acho. E acho que foi um álbum necessário pra ela hoje em dia voltar a fazer o que ela faz bem, entendeu? Eu acho que foi necessário nessa jornadinha até o Tension, ela ter tido o Golden ali pra se reconstruir um pouco, e ser mais afiada. Eu realmente acho. E voltando a essa coisa de fanbase, né, um tema muito popular na fanbase de Kylie, quase você vai concordar comigo, "Ah, William Baker tem que voltar, William Baker tem que voltar". O William Baker foi um cara genial? Foi, nunca vou tirar o crédito dele, mas, cara, as pessoas descreditam ela demais. Aí eu penso: "Por que você tá descreditando ela?". "Ah, porque desde que o William Baker foi embora, as turnês não foram tão grandes". Aí eu penso: "Quais foram as oportunidades que você teve de vê-la?". A Golden Tour era uma turnê sobre ela ser ela, não era, e você lembra da Intimate Live? Foi o E eu William acho Baker o que Golden fez e não tem Tour. produção nenhuma, entendeu? Mas você tá entendendo o que eu quero dizer?
E tipo, e depois ela fez show de festival. O William Baker, quando fazia show de festival, ele basicamente usava as turnês do momento e botava ali no festival. Então, assim, você ainda não teve nenhum momento de ver a Kylie com um CD full pop dance, dando suporte a um álbum, pra decidir se ela precisa de William Baker ou não, Ele sabe? saiu e teve a pandemia, gente, acabou. Exato. Então, você tem o que eu quero dizer? Tipo, eu fico triste porque tem gente que realmente descredita tudo que a mulher faz por um cara que, tipo assim, ele foi parte daquilo, mas ainda assim é ela, entendeu? O trabalho é ela merece o crédito pelo trabalho. E outra Enfim, coisa, a gente tá falando da Golden. Cara, a Golden, ela é uma turnê. O álbum ele é intimista. E eu acho, gente, eu amo ver o DVD da Golden Tour. Eu acho uma turnê eu amo maravilhosa. também. Eu acho que assim, é uma era muito consistente. Só que as pessoas elas não são maduras para que a Golden é ela, eu vou fazer o que eu quero e foda-se a opinião de vocês. A Golden Tour foi É a foi Kylie muito legal. fazendo. Assim, acho que você foi no show da Golden, não foi? Fui em Londres, foi muito legal. E foi. Primeiro, na minha opinião, foi um show muito bonito. Que, obviamente, não ia ter coisas eletrônicas, explosivas acontecendo, porque não era sobre isso. Mas era um show. Primeiro de tudo, a produção era bonita, o palco era bem bonito, pessoalmente. Tinha os telões Sim. enormes, era bem bonito para que você estava lá. E segundo, que, cara, um show cheio de easter egg, sabe? Tem easter egg pro William Baker, tem easter egg pro Joshua Sassi, porque ela começa o show fugindo pelo Joshua Tree, né? Que é na Califórnia, mais um deserto. Então, tipo, tem easter egg na porra do show inteiro. Tem momentos que ela fala sobre o pai, o Shelby 68. Então, tipo, ela nunca foi Que tão é, na verdade, pessoal, entendeu? o carro que liga em Selby Six City é o carro dele. Ela gravou ele ligando o carro É, e fez uma homenagem pro pai com a música. Cara, pô, é uma coisa da intimidade da dela. E ela intimidade fala dela, sobre. Tipo, né? o Golden é uma celebração dos 50 anos de Kylie. Por isso que ela canta We Are Golden. Golden, na verdade, são os anos dourados, né? Os 50 anos são os anos dourados. Uhum. Década de 50 também. É. Então, Ela, os 50 traz essa estética dos anos dourados. E o Golden, ele é todo dourado, tem todo glitter, paetê, raining glitter. Ele é toda essa coisa, tipo, ela celebrar que ela chegou na metade de séculos. E Então, ele é todo cheio. o show, ele conta essa história, né, de uma pessoa que teve o coração partido, na época ela teve, meio que fazendo esse road trip pelos Estados Unidos, indo pelos estados até chegar lá em Nova York, para Estúdio 64, não 64, gente, por que eu falei 64? Meu Deus, 54, Studio 54, e depois, Isso. tipo, chegando no final em Nashville, que é onde ela meio que encontra ali o coração dela, e você vê nas projeções um hotel chamado Pearl, e Pearl é o codinome dela, e você vê que, entendi, foi aqui que ela botou o coração dela e estacionou. Então, tipo, a ordem da setlist, as músicas meio que conseguem se conectar para dar o flow de uma história. Foi tão genial, mas os fãs queriam, sei lá, caveira voando, água, entendeu? É meio triste isso. Eu queria muito que os fãs da Kylie fossem um dia. É o que eu acho. Eu acho que bate na madeira. O dia que ela morrer e alguns fãs forem mais velhos, acho que eles vão ver: caramba, tem tanta coisa genial que eu deixei pra trás, porque a minha cabeça tá sempre lá na Kylie com o Paetê, entendeu? Mas é a vida. Mas eu só fico triste pelo lado que as pessoas descreditam ela e falam que tudo é William Baker, sendo que se você comparar Apple, vou a expressão em português, sei lá, você comparar as mesmas coisas com as mesmas coisas, não, sabe? O William Baker fez uma turnê intimista e para mim era muito menor em produção do que foi a Golden Tour. O William Baker fez turnê de festival e criou muito menos para o festival do que ela tem que estar agora recriando para esses festivais que ela está fazendo. Acho que as pessoas são muito injustas com ela. É uma fanbase muito injusta. Demais. Mas tem muita gente legal, tá? Não tô Yes. criticando todo mundo, não. Tô falando que, Sim, no não, é geral, claro. né? A gente só tá comentando porque, assim, a gente tá, né, nas vésperas de um grande anúncio do Tension, da turnê, e, né, de Uhum. muitas coisas. A Kylie agora ela vai querer fazer o que ela puder atrás dos fãs, porque ela sabe que, tipo, cara, pra não se pá, eu acho que daqui a pouco eu vou ganhar até platina no Brasil. Porque a música ainda está bem nos streams, tá muito Uhum. estável. Adam Então, continua. assim, a gente tá vendo que a Kylie transicionou bem pros streams.
É. Ah, mas ela não tá performando também. Gente, é normal, a cantora, ela não precisa provar em números, mas porra nenhuma. A Kylie já provou em 30 e poucos anos de carreira. A Kylie começou com 17, 18 anos em Acho Be So Lucky, em 1987. É. E poder. Daqui a 3 anos, ela faz 40 anos de carreira. É surreal. A gente tá falando de uma carreira Isso na que, música, tipo assim, igual né? Madonna. Exatamente, de E- música, porque a Kylie, é. ela já foi atriz. Antes dela ser cantora, ela era atriz. Então, assim, a gente tá Uhum. falando de carreira musical. Uma mulher que teve câncer, uma mulher que música, que ela fez o que ela quis, que ela não quis, ela gravou filme, ela fez filme bom, fez filme ruim, porque ela fez muito filme ruim, a gente tem que falar. Fez muito filme ruim, fez. Verdade. Biodome é ridículo aquele filme, dela comendo a cenoura, a gente tem aquela cena, ela comendo cenoura, aquilo não dá pra Kara, eu tancar it's a aquilo. miracle. É muito engraçado. Assim, eu E ela passo também um sofreu com a pano Madonna, pro né? Com a coisa do tipo assim, no início, sempre ser descreditada, porque muitas você quer ser a Madonna, comparações. você quer ser a Madonna, você quer ser a Madonna. E tipo, hoje em dia ela é uma mulher completamente diferente. E aquela apresentação das duas juntas meio que mostra isso, que elas são pessoas, E você são vê que a almas gêmeas Madonna diferentes. tem. E a Madonna, ela provou nessa aparecendo a Kylie que ela sabe muito bem quem é Kylie. É, Tipo, ela o esperava o respeito. momento certo. Ah, mas gente, eu falo, gente, a Madonna não é burra, a Madonna é inteligente pra cacete. Ela esperou o momento certo pra chamar a Kylie pra cantar com ela. E elas cantaram uma das músicas mais emblemáticas de todos os tempos, que é I Will Survive. Porque elas são sobreviventes daquela época. Cyndi Lauper vai sair turnê de despedida. Gente, Cyndi Lauper, tadinha, tá mais apagada que eu. Fez um show em Dallas Whitney aqui. Houston morreu. Eu vou no show da Cyndi aqui no Rock in Rio. É. O show daqui é muito Eu caro. Tá comprei. fazendo no hotel, mas é muito caro. É caro pra cacete. Então, assim, eu só vou no Rock in Rio no dia da Katy Perry por causa do Cyndi Lauper, senão não iria. Tô indo A mais chance de vê-la. pela Kate. Porque, cara, a Cyndi Lauper é uma artista que, tipo, eu fiz um vídeo sobre ela, tá até aqui no meu canal. Cara, tem uma música dela que eu sou apaixonado desde criança, eu não sabia que era dela, que é Sisters of Avalon. Aquela música é sensacional. E eu fui ler sobre a letra, sobre a melo. Cara, assim, são artistas que, tipo, a Kylie tá muito melhor que a Cyndi Lauper, que é daquela época. Melhor até que a própria Janet, Tá muito melhor que a a nível Janet, é. mundial. Com certeza. Claro que a gente Isso tem a é, questão do Nipplegate, Parará Pão Duro, Rosca Mole. Mas, cara, a Kylie, ela tá com. A Kylie tá mais relevante que Christina Aguilera a nível mundial. Que com foi um dos certeza. grandes nomes das últimas gerações. Então, assim, a gente tá vendo que a Kylie, ela conseguiu É. se reinventar em tanto tempo. E, tipo, a Jade, que tá aí sendo uma das super promessas do pop. No primeiro single, já, pum, Kylie é uma das minhas inspirações. No Aí você primeiro pega single. Jade, pega Dua Lipa, você vai pegando a própria Bibi Rex, você fez um comentário, Kim Petras fez um comentário, você vai pegando toda essa galera vindo, essa galera upcoming, né? A própria Katy Perry, quando a Kylie foi nos Estados Unidos com a For You, For Me Too, ela, quando tava no auge, ela falou que ela foi assistir o show da Kylie. Então a você própria vê Katy que, Perry foi, tipo, então assim, você vai vendo que essas meninas de hoje, né? Claro, algumas que não estão no auge, outras que estão, bebem da fonte da Kylie. A gente tá falando é, de uma artista que é da Austrália, que é um país minúsculo, que é um país que ele sofre xenofobia dos Estados Unidos. A é. Kylie foi a segunda australiana a ganhar Grammy, gente. O primeiro artista a ganhar Grammy na Austrália foi Man at Work, como Best New Artist em 85, 84, sei lá. Acho que 85, não. 80 alguma coisa, lá, não, 82, lá É. atrás. Na Então, questão assim, a gente vai. industrial, né, a Austrália não consegue chegar nem de perto no que os Estados Unidos, a indústria americana é, né? Então, assim, é realmente assustador, né? É incrível. E acho que isso. Por isso que esses momentos, por exemplo, você mostrou o Body Language agora e tem o Kylie Minogue 94, voltando ao Kylie Minogue 94, você poder ter essas celebrações é incrível, porque você é uma chance da gente meio que usar todo esse momento de sucesso pra, cara, curtir as coisas que ajudaram a construir essa trajetória que trouxe ela até, né, até aqui. E, cara, eu não sei, E, e num CD tão importante assim pra Kylie ser a Kylie, foi um CD que ela falou,
cara, não, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, entendeu? Eu vou fazer E as não foi músicas que eu... só o álbum, né? O Kylie 94, a gente tem a Kylie fazendo o Street Fighter, que muita gente não gosta, mas eu adoro aquele filme. Eu acho que ele é É um assim, bom ele é uma guilty guilty pleasure. pleasure maravilhosa. Ele é aquela coisa guilty pleasure, assim, tipo, porra, eu vou assistir mais um pouco. É essa vibe que ele me passa. E real. aí a gente pega a Kylie compondo pra Edita Gorniak, que foi vice-campeã do Eurovision 94 com Tony Yaya. Então, assim, eu acompanhei a carreira da Edita Gorniak, inclusive ela foi cancelada porque ela é anti-vacina. Não. É. Com Love on the Line, que eu amo essa música. Aí depois a gente tem ela cantando Our Loving, The Light I Was Looking For, para Dara Rollins, que foi uma tentativa da EMI também lançá-la. Então, assim, a Kylie, ela compôs para muitos artistas. Algumas pessoas falam que a Kylie é ghostwriter também. Ela escrevia muita coisa, mas não botava o nome dela. Então, assim, a gente pega a Kylie escrevendo para muitos artistas. A Kylie sendo veículo de transformação, né? Tanto que a gente vê ela cantando Confide in Me em francês, tentando voltar para o mercado norte-americano pela Imago Records, mas não conseguiu. Mas, cara, o Kylie vai ter quase fazendo 30 anos. São 30 anos da maior reinvenção da Kylie, do reset cultural absurdo. Entendeu? Eu tô fazendo uma pesquisa muito aprofundada sobre essa era, porque, cara, não tem como a gente comentar sobre qualquer single que venha agora sem tocar em Confide in Me. Porque se a gente não tivesse confiado nela em 94, ela não teria continuado a música. E esse CD Foi também graças a briga Time Will Pass You By, que eu acho linda. Que eu acho que merece ter um momento Cara, de brilho. eu acho que é uma música, tipo assim, ela não é uma música que ela tem tanta apelo. Eu acho que sim, ela é uma música legal, mas eu trocaria ela por outra música. Eu gosto de Time. For All I'm Worth. For All I'm Worth, eu amo aquela música. Aston Martin eu amo. Mas acho que assim, ela poderia ter colocado Difficult by Design também, que eu adoro. Eu gosto de Tem muita. Time Ela tem Pass You muito. By, eu não sei. Eu sou... É difícil pra mim. Porque eu acho uma Não, eu música que eu gosto acho dela que... também, Rodrigo. Eu acho uma música que, tipo... Eu não sei, eu acho ela muito... Linka com o passado. E liga com o futuro também, tipo... Acho que é muito aquela coisa dela, tipo assim, olhar e falar, cara, realmente, eu tô apostando nisso tudo porque vai ter um dia na minha vida que quando eu parar pra pensar, entendeu? Se eu não fizer as coisas que eu quero, o tempo vai me passar e eu não vou ter feito. E ela fez, tá lá. Então, tipo, Sim. eu não sei, eu acho que é uma música que ela olhando pra projeção dela futura, assim. E óbvio, fazendo todo Sim. mundo ficar felizinho e querer celebrar a E ele é vida um e álbum curtir a que vida. ele é muito polido. Porque a gente tem ali as baladas, né? As power ballads. Put Yourself in My Place, que a gente falou aqui em relação à Sangue do Sucesso no Brasil. Eu acho linda demais aquele clipe com a estética de Barbarella, dela arrancando a roupa e Muito cantando. legal. Aquele clipe é lindo Eu amo demais. também. Ela tá muito Né? A gente linda, com aquele tem cabelo aí, meio ruivo, sei lá. Tá sim, muito uma bonito. música que eu amo nesse álbum e quase ninguém fala é Where Has the Love Gone, que é Eu uma gosto Acid também. House. É. Eu acho aquela música sensacional. Falling também eu gosto. Que antes, né? E ela já é uma coisa meio flash, house, assim. Tem uma vibe meio catwalk, assim. Você Eu acho que escuta desse CD eu Falling, gosto você de todas. imagina Eu acho que eu gosto de todas as músicas desse CD. Acho que não tem nenhuma que eu não goste. Eu gosto Automatic Love, bastante. eu amo aquela música. É. E Surrender também, a letra de Surrender, a forma que ela vai cantando, né? Ele é um álbum que ele explora a nuance sensual e vocal da Kylie. A Kylie, ela tá uma mulher nesse álbum. É. Nos outros, ela era uma menina. Você vê o amadurecimento na voz, o amadurecimento na postura e na composição. Você já É. escutou esse álbum no escuro? Acho que não no escuro, mas já escutei ele muitas vezes em A momentos penumbrinha. introspectivos. É. No Eu, uma carro vez, o dirigindo. que eu fiz? Eu boto o vinil e o meu eu tenho aqueles sons melhores para ouvir assim. E eu tenho a versão branca, que eu acho que é a versão mais bonita dos vinis da Kylie, é esse Kylie 94 branco. É Que bem ele é bonito. lindo demais, assim, suspeito pra falar. Eu coloco ele, quando eu tô num momento mais introspectivo, eu coloco ele a penumbra, assim. Rodrigo, cara, é tão rico de sonoridade.
ele é tão profundo, porque, tipo assim, fala sobre confiança, fala sobre a gente se entregar demais, fala sobre a gente se decepcionar demais, sobre a gente ter empatia. Então, assim, ele vai tocando em situações, né? A própria Automatic Love, que a gente vê a Kylie com vocais mais soul, ela explorando o tom fechado, o tom aberto. Dangerous Game, aquela explosão do clímax, ela atingindo uma nota altíssima em voz de peito. E assim, depois ela vem fazendo. Ela cantou, ela vem cantando muito Put Yourself in My Place em apresentações menores, porque eu acho que acabou se tornando uma grande fan favorite, né? É. Por conta daquela coisa dela, voz e violão que ela fez na Kylie Presents Golden. Uhum. Ela E acho, cantou na acho Golden. que é uma música que vai ter o seu grande retorno numa turnê mesmo, assim. Eu acho que ela ainda Eu vai acho que ter merece. o seu momento de retorno. Acho que acho que Chocolate vai ter um momento de retorno também. Tem músicas que eu chuto que isso aqui vai voltar em algum momento. Acho que Chocolate vai voltar, eu acho que Put Yourself in My Place vai voltar. Eu queria dizer que eu acho que Into the Blue vai voltar, mas eu não tenho tanta certeza. Mas eu Não, acho eu acho que que... Into the Blue, por enquanto não, eu digo mais antiga do catálogo. Uma que eu queria muito que ela cantasse ao vivo é No World Without You, do Let's É Get To muito It. bonito, Cara, aquela bem música é bonito. linda. É. Cara, aquela música, eu escuto ela, cara, me dá de chorar. É uma música linda demais. É. Começa Ela é com muito um e violãozinho, é muito bonito. ela é muito melódica, é muito triste. Mas eu queria que ela fizesse o encore com Things Can Only Get Better e Hold Now com explosões e plumas e paetês. Eu acho que ia ficar muito legal. Porque ela tem uma mensagem de ativismo muito grande. Uhum. E aquele solo de guitarra no final daquela música dá um calor na É gente. muito, muito, muito foda. Aliás, Eu não essa vejo era uma época nada do. bacana. Tem umas músicas com um solo de guitarra nessa época, né? Written of Love, depois Let's Get To It, que eu acho que, sei lá, são preciosas. Tem mais músicas também Eu com vou esse momentinho. polemizar. Eu queria que ela trouxesse o Word Is Out de volta. Eu Eu acho aquela música também, muito injustiçada. porra, eu Eu também. acho muito injustiçada o Word Is Out, Muito. cara. Aquela música é muito boa. Eu queria muito que alguém fizesse ela ter uns culhões assim, cara, põe Word Is Out, nem que seja, tipo assim, curtinho, tipo Red Blooded Woman. Põe e vê como é que faz, sabe? Como é que sai. Eu não sei, eu queria Word muito Is que o Out, eu acho que Steve ela é uma música empurrasse ela. muito. Word Is Out também. Outra música que eu queria que ela cantasse, que é One by Girl, também adoro. É. Na Editora ela One... cantou, né? Foi bonitinho. Foi, mas assim, antes de tudo, eu falo com uma turnê de fã. Eu digo uma turnê pro público em geral, Pra todo que mundo tenham mais ter acesso a essas acesso. músicas. Entendi. E- Verdade. Entendeu? Tipo assim, eu não vejo ela cantando mais nada do Enjoy Yourself. Eu acho que o Enjoy Yourself, ele não É. tem nada que chame atenção pra cantar, a não ser Wouldn't Change a Thing, Hand on Your Heart. O Enjoy Yourself, Hand on Your Heart, eu acho que é a que pode potencialmente aí ficar, né? E Tears on My Never Too Pillow Late, também. talvez, que ela cantou. Mas Tears on My Pillow eu já acho que não tem apelo, assim. Eu Né? Eu acho que é uma queria música muito que ela fácil dela explorasse retornar, mais. entendeu? Eu acho que é aquela música que assim, E isso aqui pode ser outra, facilzinho pra ela voltar. Não que eu queira, mas eu acho que é uma música fácil dela voltar, entendeu? se eu vou te falar Mas, uma que eu amo Kids, mas se ela cantar Some Kind of Bliss no lugar de Kids, com eu acho que eu vou certeza. ter um. Gente, Com Some Kind of Bliss, certeza. eu amo aquela música. Foi a música que me chamou a atenção pra ser fã dela. Eu acho aquela música. E outra coisa, gente, você tem o vinil do Impossible, não tem? Não. Tem. Você já ouviu Some Kind of Bliss no vinil? Não, ainda não. Tem muita coisa no vinil que eu nem abri É ainda. outra, Eles estão lá, é eu outra não abri. música, Rodrigo. É outra música. É outra música. Na hora que entra aquela. Que é o clímax, que entra a guitarra e o violino, cara, você escuta várias camadas. Então, assim, eu falo, escuta Impossible Princess em vinil. É outro álbum, é outra experiência. É É, muito mais imersivo do que o do CD. A remasterização desse álbum foi esplêndida. O é, merecido retorno do Impossible. Tanto o Impossible foi um fracasso. é. O vinil levou pro top 5. Isso foi Para você ver como louco. que é um álbum importante. É.
E as pessoas, muita gente hoje que, Daniel, eu não curto tanto Kylie, mas o álbum dela de Cocoras é maravilhoso. Eu falo, Impossible Princess. Porque o que acontece, cara? A gente tem Too Far, Limbo, que eu acho que também, cara, Limbo, porra, é uma puta oportunidade desperdiçada. Pelo menos não precisa cantar. Usa como uma interlude. A própria música Dreams é muito bonita. Extremamente bonita. Dreams, Pera. Dreams É a última, né? É. É. These are the dreams of É. Impossible Princess. Isso. Ela cantou na Showgirl. É. E mudou a versão, né? Na Homecoming ela deu uma tropicalizada, né? Na música. Ela tem meio que 2 versõezinhas. Outra também, que eu queria que ela voltasse a cantar. Please Stay. Também. Injustiçada. Acho muito divertida. Acho que merece ser Eu uma. acho linda demais aquela música. Please Stay é linda demais. Qual outra que eu... I'm So High também, eu acho que ela pode trazer. É. Tem uma coisa meio assim... Eu gosto. É uma coisa meio tipo assim, fazer uma... Tem uma coisa meio coquetel e navio, eu não sei explicar. Eu acho que o Live Years tem muito essa coisa. Tipo assim, é igual eu falo, por que eu gosto de Kids? Eu acho que Kids ela tem uma coisa. Porque eu também jogo muito GTA, né? Gente, a galera ama Kids no GTA. Olha, eu não sabia disso. E é engraçado, pô, a galera ama Kids no GTA. Mas a música fica muito boa no jogo. Eu falo porque eu jogo GTA. Cara, a música dá uma tônica muito maneira. Você tá numa perseguição, toca Kids, e, tipo, caramba, corre e tal. Eu, assim, eu gosto de Kids Eu gosto porque de Kids é um também. estilo de música que eu gosto. Ela saturou demais a imagem de Kids, mas é uma música boa. Tanto que os fãs do Robbie Williams gostam muito de Kids. O problema Porque é o que ela Robbie usou foi muito demais. importante pra ele. É. Sim, ela usou demais. Ela usou demais. A Entendeu? Kylie tá É igual pecando o Al. nisso. Love at First Sight, Ela tá repete usando muito. demais. Love at First Chega. Sight já saturou pra mim. Por isso que eu te falei, eu queria que ela trouxesse Things Can Get Better. Eu acho que é uma música que, tipo, a gente que é da... Vamos dizer, a gente que é da antiga vai sentir pela letra e, tipo, pra gente... As coisas vão melhorar e acredite no hoje. Eu acho que as músicas vão fazer assim, ó. Uma que tava Porque cansando Love at também, First mas eu Sight já gostei, ficou... foi On a Like This. Eu acho que tava cansando, mas eu gostei muito da versão que ela botou agora pra esse Best. Eu achei, deu pra mim uma... Sei lá, meio que retornou a música pra mim, mas eu tava de saco cheio também. Sim, Ela tem tanta coisa sim. no catálogo dela que, cara, vamos ver. Na próxima turnê, a gente tem que orar pra que espaço seja feito pra mais coisas, né? Kylie, traz Some Kind of Bliss, pelo amor de Pô, eu Deus, ia gente. Essa amar. música é muito boa pra ficar esquecida. Eu ia Eu amar. acho que essa música ela é muito... Aquele clipe eu acho fenomenal. Muito maneiro. Did It Again também, eu acho que ela poderia fazer uma coisa meio, tipo assim, com hologramas. E ela Poderia. fazendo aquela coreografia, sabe? Did It Again, eu acho que é uma música que a galera ia gostar. Breathe, ela trouxe recentemente, né? Ela trouxe. E foi usada na primeira parte da Golden Tour, no lugar de I Believe in You. Depois ela trocou. Por exemplo, eu vi I Believe in You, eu não vi Breathe. Mas ela fez isso. Breathe é uma Mas música né, cara? que vale a pena. Se a gente tiver que chutar aqui, quando é que você acha que ela vai fazer o anúncio do Repack the Tension? Eu chuto a próxima semana ou a outra. Primeira semana de setembro. Início de agosto. Você acha que vai ser isso? Acho que ela vai esperar um ano para vender. Tipo assim, vai lançar em agosto com um novo single ou com um clipe de My Oh My. Ou ela lança divulgando e na semana do lançamento eu vou lançar aquela que ela usou um trechinho, Uma né? outra, Good As Gone, eu acho. Isso, Good Pode As ser, Gone. verdade. Que eu acho que... Então, assim, ela vai fazer alguma coisa para dar o gatilho para pessoal, para fazer um ano de... Que eu acho que vai ser legal. Também. E acho que... Eu não sei, eu tô curioso, tipo assim, onde a turnê entra nisso? A turnê entra no Tension, a turnê entra no Kylie Minogue 17. Será que a turnê... Por exemplo, eu tenho uma sensação de que a Dua Lipa, por exemplo, ela anunciou uma turnê pro ano que vem. Não sei se você viu isso. Pra poder botar um estádio, ela anunciou uma data pro ano que vem, junho do ano que vem. E aí, eu tenho E ela vem pro quase... Brasil no início do ano que vem, né? Eu vi. Eu tenho quase a Eu vou me certeza prostituir para poder ir. de que a Dua Lipa não vai fazer uma turnê desse álbum. Eu tenho quase a certeza que até lá ela vai ter outro álbum. E a turnê que, por enquanto, é desse CD, vai morfar em uma outra coisa, vai pegar alguma coisa que ela vai estar lançando. Eu acho que esse álbum é um álbum de transição. Eu não Eu achei acho ele muito um difícil álbum ela ruim. sustentar. Também não, mas não achei muito bom não, tá?
Eu achei ok. Não, assim, eu acho ele um álbum. É o que acontece? A gente criou muita expectativa, né, Rodrigo? A gente vem de um álbum megalomaníaco que foi Future Nostalgia. Foi. Foi uma das Megalomaníaco. eras do pop. A gente não via essa coisa do... Eu fui no show dela no Rock in Rio, a gente, foi playback e tal. Falei, cara, eu não conseguia telão. Ela me passava uma vibe de Cher dos anos 70, que eu falava, caralho, que isso? Era uma coisa muito, Ela muito. hipnotizava a gente. Foi O uma olhar turnê. dela. É. Eu vi quando passou em Então, assim, Dallas. meio que E tipo. foi muito legal. Me diverti muito. Pra tu ver, eu quase E nem vou em assim. show aqui, mas da Dua Lipa eu quis muito ir. Muito, muito, muito ir. Eu botei todo o E meu e esforço pra ela ir. trouxe aquela estética que a gente esperava, né, Rodrigo? De uma artista pop. Ela ainda É, traz aquela estética do pop raiz que a gente gosta. O fez o show pop pop. fechadinho. Eu também acho. Fez um show fechadinho. Mesmo que não fosse muito longo, fez um show fechadinho. E eu adorei. Saí daquela noite, arrastei minha irmã amou. Foi muito legal. Só que eu sinto que ela vai fazer isso. Eu sinto que tem outra coisa que vai ser unificada a esse CD para a próxima turnê dela. E eu fico pensando assim, se a Kylie vai fazer uma coisa parecida. Tipo assim, vai anunciar a turnê antes e quando a gente bater ali no gol, vai ter uma coisa nova que vai ser já Eu planejada acho que para ela vai entrar. fazer tipo uma turnê de transição, eu acredito. Que ela vai lançar o Repack do Tension. Vai fazer uma turnê pegando o disco e Tension. Porque eu acho que ela não é burra. Porque ela sabe que tem material pica para esses dois Suficiente. shows. É, É é. igual o pessoal fala, gente, eu amo Monday Blues, eu amo aquela performance de Monday Blues do disco. O disco tem muita música boa. O Tem. disco tem muita coisa e, cara, dá pra aproveitar muita coisa. É, O disco é um álbum que ele é muito redondinho, é. sabe? É, O é, Tension, eu gosto mais do Tension Standard do que o Tension Deluxe. Se vê que eu acho que Somebody to Love é lindo demais. é. Eu Então, gosto. assim, a gente tá vendo que É, assim, cara, ela tem isso a gente sem envolver, né, as B-sides, igual, cara, eu queria muito que a Karen inserisse Tears em alguma turnê, que é uma B-side da Impossible, Tears. que ela usou no documentário, né? Também, mais difícil. Ainda tem Acho que isso vão ter. ainda. Vai Eu ter acho. documentário da Kylie no Netflix, né? Vai ter esse, né? Que, assim, Ainda vai ter essa pedrada ainda, né? vamos ver se vai rolar mesmo, né? Talvez role, né? Porque o Robbie Williams conseguiu, vamos ver. Mas eu acho que Mas eu acho que rola, você sabe por que eu acho que rola? vai ser bem legal se acontecer. Cara, a Kylie não é burra. E a Netflix também não é burra. Porque a Netflix sabe que a Kylie tem uma fanbase fiel. É. A E que a Kylie tem uma Kylie é fanbase um fiel. artista reservado, do tipo, ela é uma artista que guarda muita coisa pra ela, então, tipo, vai que nesse momento ela vai ter alguma coisa interessante pra falar que todo mundo vai querer. Sabe, eu quero saber mais sobre isso. Eu quero Cara, mais tem saber, muita. Não entendeu? precisa disso. Por que ela nunca fez turnê com o Fever nos Estados Unidos? Sobre o câncer, sobre as Exatamente. ilusões amorosas. Cara, a Kylie, ela tem muitas camadas. A gente que é fã conhece. Mas o grande público não vai É, a fundo. E eu acho que, Vai. tipo, a Netflix tem aí uma chance de botar alguma coisa que fisgue mesmo a atenção e seja feito de uma maneira decente, entendeu? Acho que isso aí pode dar muito certo, assim, um documentário sobre ela. E acho que O nada vai ser em documentário. vão. Eu acho que tudo vai ser ligado a um próximo lançamento. Acho que tudo já está sendo pensado para unir os mundos. Eu acho que E nada vai ser a solto. BMG. A BMG soltou dinheiro, cara. Porque a BMG ganhou. Você vê que, tipo assim, Ela a cresceu, né? J-Lo, com esse álbum dela aí, This Is Me, Then, Now, sei lá, essa porra aí desse álbum. Agora ou não, velho. Cara, a J-Lo fez. This Is Me, flopei. Coitada, ela Ela flopou muito. fez um movimento do cacete pra conseguir fazer o álbum fazer sucesso e não foi. E a Não. Kylie, que é infinitamente menos conhecida, entre muitas aspas, É. J-Lo é uma artista de porque assim, a Hollywood, gente né? vê a J-Lo que é uma artista global. A Kylie, ela era mais local ali, Europa e tal. Né? A J-Lo tinha nos Estados Unidos. Agora nem isso ela tem. E a Kylie chegou comendo pelas beiradas com a mesma gravadora. E a Kylie, né, igual eu falo, gente, a Kylie na Austrália é independente. Ela é É, pela Dare Note. é, A Dare Note é uma empresa dela. A Kylie é independente. E ela é muito. Mas o bom da Kylie é que ela é uma artista de boas relações. Ela não é envolvida em polêmica.
Não. Você não vê a Kylie na boca da Matilde. E eu acho que ela aprende com os erros, entendeu? Tipo, ela sabe rever o que, por exemplo, ela fez que de repente não deu muito certo e vamos pensar 2 vezes antes de fazer isso, entendeu? Vamos pensar em como. Eu acho que a questão da turnê é mais ou menos isso. Por exemplo, eu acho que ela tá vindo com essa coisa de perfil de turnê, porque ela sabe que ela tem uma baqueada no Kiss Me Once com o perfil de turnê dela, e que eu acho que as decisões dela de fazer alguns projetos, assim, por exemplo, fazer muito festival, aí fez Las Vegas, não sei o que lá, eu acho que tudo isso faz parte, tipo assim, cara, vamos recriar esse perfil de turnê. Que é muito interessante, entendeu? Eu acho que ela aprende com os erros e põe na prática, entendeu? Acho realmente que ela aprende E, com os erros e põe na prática. Padam Padam foi esse caso. Ela relançar outra Mid-Tempo, eu acho que ela viu que isso é o que as pessoas geralmente esperam de mim, né? Porque seria Hold On Till Now, o lead single. E instalou que não, vamos pegar essa aqui, porque isso não é o que as pessoas agora já estão esperando de mim. Porque já ficou meio que, vai vir outra All The Love, vai vir outra Believe in You, vai vir outra Say Something. Hold On Till Now era meio que isso, e você fica lá, não, vamos fazer outro caminho. E eu acho que ela anda aprendendo com os erros e consertando aí algumas coisas do e passado. ela é uma artista que ela aprende muito com os erros e é incrível que, tipo assim, Say Something, ela é uma música que ela é muito respeitada, né? Eu Até gosto hoje, muito, por acho conta da linda. pandemia. Eu acho que É, ela é linda, ela tem ela é uma. linda. A princípio eu fiquei meio assim, porque o refrão dela é. Foi Eu estranho, até. mas a Say Something tem um erro muito grande, cara. Eu não sou muito fã da versão original. Ela cresceu pra mim na Infinite Disco, e quando ela lançou a Extend, que na verdade ela tem toda a base Infinite Disco, só que é maior, essa versão que me vendeu. Que eu falei, cara, não, essa é a Say Something, com coral, sabe, com uma coisa meio Like a Prayer, sabe, like, isso é Say Something pra Nossa, mim. aquela com. Exatamente, com refrão, com coral, é outra vibe. É outra vibe. Eu Na não sei por verdade, o que ela tirou disco tudo pro estendi. primeiro. Entendeu? Foi muito Eu vou te louco isso. falar, o Tension estendido eu não gostei. Agora, o disco estendido é outra Eu experiência. também, eu achei que o Eu Tension fico. estendido não me deu quase nada mais do que aquilo que eu já tinha no Tension. O disco estendido me deu mais, sabe? Não sei porquê, eu não sei, eu acho que às vezes eu tenho a sensação de que algumas músicas do disco foram feitas para serem um pouquinho maiorzinhas, eles foram comendo, enquanto no Tension eu acho que foi o caminho reverso. Eles fizeram as músicas e foram botando mais, foram enchendo linguiça, entendeu? Sim. Tipo, sem falar que uma coisa que eu acho bonita é que Say Something ela tem uma vibe meio Ghost falou Like a Prayer, mas eu acho que ela tem uma outra vibe, assim. Ele me dá um toque de Enigma. É. Enigma, aquela banda Uhum. alemã, Uhum. entendeu? E tipo, o, o Disco, ele é um álbum. Eu acho o Disco melhor do que o Tension, no final das contas. É engraçado. O disco, ele se tornou. O disco se tornou o meu CD favorito na época que o disco saiu. E, tipo assim, levaram. Assim, meu álbum favorito da Kylie era o Aphrodite até então. Então, assim, levou muito tempo pra um álbum falar, porra, tá, Aphrodite, sossega a faixa aí que agora tem um novo. Só que o Tension, eu não sei te explicar. O Tension, às vezes, eu debato muito sobre. O Tension é realmente melhor do que o disco, mas eu acho que eu ainda fico com o Tension porque tem alguma coisa no Tension que é tipo assim, cara, isso é a Kylie. E tem toda a felicidade que eu vivi nessa era que eu não tô conseguindo separar isso da experiência musical. Eu acho que tá tudo junto. Tipo, eu acho que Provavelmente foi isso. foi tudo tão grande junto com o CD que, tipo, me traz uma good vibe tão forte, tipo, caralho, sabe? O que eu vivi ano passado como fã de Kylie que eu não sei, eu acho que isso faz eu ouvir as músicas de uma maneira, não sei. Aí teve Vegas, entendeu? Então, eu não sei, eu acho que Sim, se eu pegar a sua friamente, eu experiência acho que o com disco Tension é foi muito melhor. completa. Eu acho que se eu pegar friamente, o disco é melhor, mas se eu pegar o meu sentimento que tá envolvido e tudo que volta ali, né, que vai pra superfície quando eu escuto, eu acho que o Tension é o meu álbum favorito, porque foi muito mágico em todos os aspectos, tudo que aconteceu no passado. Então, eu não sei, eu ouço o Tension e volta, tipo, é a Kylie superstar, sabe? É a Kylie, Sim, sim. sabe, do topo. Eu Não sei entendi o que você explicar. quis dizer. É meio doido. Assim, se a gente pegar CD e CD para ouvir, sonoramente, musicalmente, o disco ele é mais equilibrado. Eu também acho. Eu acho que sim. Mas o conjunto da obra, divulgação, premiação, impacto a nível mundial, o Tancho ganha de lavada.
É, Porque o exatamente. Tension, ele trouxe a Kylie, ela só não entrou na Hot 100 por uma questão de etarismo. Mas eu É, acho que ela foi tão grande quanto até, digamos que, de certa forma, maior que Engage My Head, porque a gente tá falando de uma pessoa com 20 anos na frente. Com exatamente. barreira de Tipo, etarismo, ela ela não que teve o Hot batendo, você 100, vê mas que ela teve ela, impacto cultural fudido em tudo quanto é lugar, entendeu? Então, tipo, Rodrigo, e Pandemic, é, o termo foi Pandemic isso. foi vinculado a Kylie. A gente tá falando de um neologismo vinculado É, a ela. O foi muito, Pandemic. foi um momento, assim, na música, na cultura popular, entendeu? Então, tipo, E a gente ainda cara, não comentou, eu sei, lembro que eu falei, cara, você viu o Pandemic? E a gente ainda comentou ainda. a gente ainda comentou, é A gente ainda incrível. comentou muito em off essas coisas do tipo, cara, É, como que, tipo, uma. E assim, ela estreou no top 30 e falei, ah, legal, um top 30 pra Kylie. Depois, porra, top 20. é. Subiu. Aí você vai Quando ver que chegou ela no foi top subindo. 10 era surreal. Eu falei, caralho, ela fez isso sozinha. Aí o Ela fez pessoal, isso ah, ela sem vai ninguém. chegar no número 1. Eu falei, gente, número 1 ela não chega. Eu Não, fui não dava. realista. Não dava. É Não, forte demais. não dava, porque, tipo assim, A nem que não ela ser lançasse que ela. 40 versões. Não, eu acho que se ela tivesse apelado e falado assim: ah, quer saber quem é o artista do momento? A Ariana Grande? Miley Cyrus? Vem, gata. Número 1. Aquilo tudo Não, subido. chama a gata, lança. Aí lançaria o single com remix, o cassete com remix. Aí É, ela chegava fácil. acabou. Ela chegava Só que ela fácil. não Ela pegava quis. um. Não, acho que ela tava feliz que ela fez sozinha. Ela fez sozinha. Então ela E, tava tipo, feliz não com o que só ela isso, fez eu acho sozinha. que, cara, ia ficar muito na Ia ficar cara, tipo, que ela. Muito com, tipo com outsold. respeito, Tipo, né? me Eu não vou vendi. falar. Eu não quero ficar falando mal da Taylor Swift aqui, mas a Taylor Swift é uma pessoa mega agressiva. Ela não só quer se dar bem com o CD dela, como ela não quer que os outros se deem bem no nível dela. Você vê que, por exemplo, alguém vai lançar, ela vai lá e caça a pessoa pra tirar. Então, pode ter fãs de Charlotte Taylor CX Swift. com Brett, que eu É, acho que é um álbum assim, que, cara, pra mim foi. Até hoje eu sou meio bugado com o Brett. Cara, como que a Charlotte CX conseguiu. Cara, ela tá aí. Ela fez ontem um álbum 10 milhões de streams. pois é, Então, pois assim, é. Entendeu? é uma coisa que, tipo. É. Eu não Eu vejo acho a que. Kylie fazer isso, mas eu acho que, tipo. E esse lance da Taylor Swift é que, por exemplo, a Taylor Swift é uma pessoa que caça isso. A Taylor Swift teria feito isso? Aham. Teria. A Kylie não, entendeu? Eu acho que essa é a coisa bonita dela, eu acho que, tipo assim, ela não vai bancar a louca pra fazer isso, sabe? Ela não Ela não vai. precisa bancar louca, é Não, ela não vai diferente. bancar a louca, sabe? Tipo assim, é megalomania demais, sabe? Ela conseguiu uma coisa que é absurdamente incrível que Ô, aconteceu, Rodrigo, isso é uma entendeu? coisa. Carência. Eu vejo isso meio que como uma. Né, tipo assim, claro que eu vou falar polêmica, que eu não sou obrigado, o canal é meu e que se cair na boca do Swift vão querer me cancelar, mas tô nem aí. Faço igual a Maia, ainda faço Tá. assim pra eles É, ainda. Cara, a Taylor Swift ela é carente demais. Ela é quem sempre tá no topo. Isso é coisa de gente carente. Cara, vou lançar uma versão do meu peido, que a minha meleca caiu no palco, eu cantando a mihihi, dá uma é, cafungada no meio do negócio, é. Sabe o que eu pra fico poder vender. triste? Eu fico triste que hoje em dia, por exemplo, tem músicas fora de um Hot 100 que tem um impacto cultural gigante, todo mundo conhece, e tem 70 mil músicas da Taylor Swift, por exemplo, que ninguém sabe, além da fanbase dela, ninguém sabe que existe. Não tem nenhum impacto cultural, ninguém sabe que essas músicas são aquelas, entendeu? E eu não tô falando mal dos fãs nem da Taylor Swift, pra eles que curtam. O que eu quero dizer é que, tipo, quando Não é Like a Prayer, charts. quando Can Get You Out of My Head ou Can Get You Out of My Head, eles zeram. Meu pai saberia, minha mãe, minha irmã, de repente. As músicas do Taylor Swift ninguém sabe quem são. De repente os singles mais bombantes sabem, mas aquele bando de música que o CD inteiro 12 entra no semanas top. desse álbum número 1. Se eu te falar Não, que eu nunca. as músicas que entram no top 10, tá? O top 10 é todo o Taylor Swift. Ninguém sabe, ninguém fora da fanbase dela sabe que músicas são essas. Então, tipo, hoje em dia os charts eles são meio assim, né? Eles têm essa coisa, tipo, não tem mais hit mesmo ali. Às vezes a coisa não faz o chart, irrita muito mais, porque todo mundo sabe o que é, entendeu? É difícil. Padam Padam é um caso desse. A gente vive num Padam mundo muito Padam doido. foi um hit. Foi um hit que a Kylie venceu a barreira, né? Né? Foi um hit que ela foi construindo, né? Claro que, tipo, ajudou o TikTok e tal, mas foi uma coisa, tipo, orgânica. Foi. Ela não Foi. Foi. precisou. É igual a Taylor Swift, pegou o Post Malone pra fazer um single de Fortnite. Deixa eu te falar que eu ouvi essa música 2 vezes na rádio.
Eu já escolhi Padrão mais de 10, você acredita? É óbvio, é. Só que, enfim. Porque acontece, não adianta você ter número 1 na Billboard. Não adianta você ter número 1 na Hot 100, na Billboard 200, Uhum. em todos os charts. Se você não consegue acessar o tio Zezinho da padaria, se você não chega lá no bordel do tio Zé, É, se exatamente, você chega. assim, é. Cara, eu fui esses dias, né, quando eu tava lá no Rio com o meu ex, cara, eu tava na Uhum. CIA, tocou All the Lovers, Padam Padam, Hold On To Now, Time Bomb, que é outra música também que eu acho que a Kylie, porra, podia voltar a investir, que eu acho que é uma música muito desperdiçada na carreira dela. Tá Você bom, vê que a muito legal. Kylie, ela, tipo, ela toca muito até hoje. E a gente vê que a BMG no Brasil tá investindo um pouco nela. Que a gente tá vendo que ela tá tendo vários certificados no Brasil. O que denota que ela tem sim força aqui. E eu Tem, acho que a não força demora dela muito. cresceu, é. Eu acho que o álbum tá demorando até pra ganhar certificado de ouro no Brasil. Eu acho que ele até já deveria ser certificado de ouro no Brasil. E eu acho que, eu acho que o mais importante de tudo isso é que, cara, eu acho que ela vai voltar mais vezes ao Brasil, né? E, enfim. Ela viu, tem um vídeo que eu não me esqueço, de On a Night Like This na Girls Festival. Ah, de A galera cima, né? cantando. Muito legal, é. Cara, aquele vídeo me arrepiou É, demais. aquele vídeo E é um ali marco. foi assim. E ela sabe, né? Igual a Shania Twain. Só que o problema da Shania é que a Shania ela é uma artista, cara. Eu me decepcionei muito com ela como artista. Cara, eu me decepcionei demais dela como artista. É, Demais, 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 eu conheço demais. pouca coisa dela. Pouca. Tipo, teve um negócio aí da CBS, Superfan, foi o Rafael Palermo que ganhou. O Rafael Palermo, eu conheço ele. Eu fui do Shania Twain Brasil por, sei lá, quase 10 anos. Não, quase. Foram 6 anos que eu fui do Shania Twain Brasil. Eu fui em Barretos como membro do Shania Twain Brasil. Barretos, pra mim, ela morreu. Ela não deixou Caralho. ninguém da equipe chegar perto dela, o Rodrigo. É, Eu era isso. tradutor. Eu era tradutor Cara, e redator do site. A gente não conseguiu ter acesso a Shania. isso queima um pouco, né, cara? Que a E aí, visão, tipo né? assim, cara, eu não tô dizendo que com a cara eu tô tendo tranquilidade, porque, infelizmente, quem tem visão é uma Harlem da vida, que tem 100 mil inscritos. Não vou Mas comentar. aí, tipo assim, ele tem acesso a ela. Oi? Não me faça comentar, não vou comentar. Vai comentar sim, que eu quero que seja que eu quero cancelamento pra render view pra gente. Eu não, eu queria já um problema com ele, nem começa a ver que Gobeta! sou eu, mas, cara, eu não gosto dele, eu acho que ele tava tentando forçar uma barra ali, bem no início, que Tension não era, que os críticos não estavam gostando tanto de Tension, eu falei, você tá Sim, eu maluco? lembro. Aí eu comecei a eu comecei a colar um monte de coisa pra ele, assim, aí eventualmente, ele pediu desculpas, falou que é verdade, porque eu me antecipei, mas, cara, então, você como jornalista, ou sei lá, o crítico, ou sei lá o que ele era, pelo menos assim, não vai ficar falando merda só pra defender um ponto, entendeu? Criador de conteúdo não é crítico. É o que eu É, falo nos meus vídeos. Eu não sou crítico, é opinião minha. Opinião igual é. bunda. Ele poderia falar, Eu tipo, não sou pago. detestei. Tipo assim, se ele falar detestei o Tension, tá tudo tranquilo. Até aí ele podia falar o que ele quiser, que o que ele queria. Só que a Mas postura que ele tomou foi de muito de tipo tentar falar que, assim. pô, isso aqui deu flopou, ninguém gosta, os críticos que estão fazendo são pouquinhos, depois começou a bombar um monte de coisa, teve lista de final de ano. Nem vou chegar na lista de final de ano, que senão o Mahallen já teria que, enfim, tirar os pelos do saco. Mas eu fico triste, porque eu falo assim, você tá forçando uma barra pra, tipo assim, falar malzinho porque você não gostou, isso nem me fala, cara, eu nem assisto mais aquela porra daquele canal dele. É isso. Não, depois, cara, sabe quando eu parei de assistir ele? O que Britney Spears e Anastasia tem a ver uma com a outra? E quem? Anastasia. Amara Love, Left Out All Alone. Eu gosto da Ele Anastasia, falou. não. Você não gosta, não? Gosto, Eu eu amo gosto dela. Anastasia. É. Então, Eu e meu o amigo, que uma tem Rafael, a ver com a. a gente era muito fã dela nos anos 2000, a gente realmente, tipo assim, eu lembro de ter um Cara, CD pirata com um monte de música da Anastasia, aí tinha um mix de Kylie e Anastasia naquela época, enfim, a gente era adolescente. Mas vai, volta, eu tô cara, desviando. Fala. tipo assim. Não é só meu comentário, porque, tipo, cara, não tem como comparar essas coisas igual quando a gente pega aí.
né? Voltando pro mundo da Kylie, né? Que a gente tem que jogar os venenos que vai fazer uns cortes aí polêmicos. Pode fazer corte, tá, gente? Não ligo, não. Esse vai ser um corte polêmico. Enfim, não vou nem entrar muito em detalhe, porque eu sei que aconteceu dele foi banido do Kylie Brasil, porque tava insistindo na fanfic, e aí... Enfim, eu não torço pra ninguém cair, não. Eu acho que tudo bem, a pessoa errou, beleza. O problema é a postura do tipo, mas eu não quis dizer isso, não. Cara, você tava claro. Eu peguei ele claramente respondendo pessoas no Twitter, forçando a barra de que o Tension não Curtia tá. tudo que criticavam. Assim, queimou pra mim, sabe? Me queimou. Falei, não tem embasamento, sabe? Então Faz assim, tá. ó. Beber água, né? Pra não mandar pra aquele lugar. Pois é. Amigo, o meu duty de ser pai me chama. Minha criança está chorando lá embaixo. Mas E vai lá cuidar do Baby Shark. eu gostei do Baby Shark. Eu gostei muito desse papo. Muito, 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 muito. Foi muito bom. Eu espero um dia que a gente veja um show da Kylie juntos. Eu realmente espero que ela vá ao Brasil e a gente consiga fazer isso, a gente se encontre. Se Deus quiser. Cara, sei lá, cara, a gente gosta de Dani, né? Pra galera que tá ainda aqui, não sei, ainda com a gente, tipo, a gente gosta de tanta coisa em comum, né? A gente gosta de Dani, a gente gosta de Kylie, Janet, né? Enfim, cara. Janete. Janete. Porra, Janete, amo Janete. Falando em Como não Dani. amar? Olha ele, girl! Cara, cadê o Igor? O Cadê o Grelo. Igor nesse momento? O Grelo. Cadê o Igor pra morrer? Agora o Igor agora morre. Cara, não, ele ia morrer nisso. Cara, muito linda essa foto. Esse Muito, autógrafo muito dela é linda. a coisa mais linda. Lindíssimo. Porque exatamente, ela escolheu a foto certa pra colocar um autógrafo. Muito lindo. Eu amo, assim, eu tenho um monte de curiosidade se alguém um dia alguém filmou aquela turnê do. Ai, meu Deus. A turnê do Unleashed. Girl. Aquela turnê que Unleashed. ela fazia em boate, né? Eu queria muito que alguém Tipo assim, tivesse filmado eu aquela porra também. em vídeo e postado em algum lugar, mas não sei se vai rolar, não. O áudio tá por aí, Mas mas. enfim, amigo. Tá, aquele áudio horrível. Um áudio, a qualidade meio caída, de banheiro. Mas eu gostei muito. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que Também. Kylie, por mais que a fanbase seja problemática, eu concordo plenamente, né? Eu acho que Kylie mesmo assim une as pessoas, me deu amigos, pessoas que eu gosto absurdamente, tipo. E isso é a coisa mais legal sobre música, né? Eu acho que ela junta pessoas, não importa onde você esteja, você se conecta com outras pessoas e troca e, enfim, vive uma vida Sim. mais feliz. Mas tá certo, amigo. Muito obrigado pela sua ter participado aí. Fica à vontade de fazer seus cortes. Farei. Vou salvar a live aqui. Ficou muito legal. A gente conseguiu abordar bastante coisa de forma bem assim, bem eloquente. Eu acho que deu pra gente ter 2 horas de live, tipo, a gente falou de tudo, falou bem, falou mal, falando dos outros. Falamos dos outros, é muito importante. Mas foi Mas bom, foi assim, bem rica a live. E assim, a gente futuramente pode fazer outras aí quando chegar o 30 anos do Cali 94, fazer sim, algo mais estruturado, falando sobre, né? Eu vou estar pesquisando mais sobre o álbum para poder fazer alguma coisa bem forte sobre ele aí, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre esse reset cultural de Kylie. CDzão que, enfim, foi super importante na carreira dela e tudo mais. E, enfim, e super importante como template também para alguns artistas pop que estão tentando navegar por outras coisas e reinventar, né? Sim, De maneira digna, eu acho. Então, com isso certeza. aí. Então, obrigado por tudo, tá? Obrigado pelo espaço e um beijão e a gente se fala. Beijo. Tá bom, gente. Tchauzinho pra vocês. Boa Tchau, noite. galera. Tchau.